Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garotas do Programa. E calma, não é o que você está pensando. É muito melhor. Eu sou a Maria Muito Carla. melhor. Eu sou a Ivete. E eu sou a Marília. E a Renata não está aqui hoje, porque ela continua se recuperando do pequeno acidente que ela teve na lua de mel. Isso aí. Como a gente já contou em outro episódio. Mas Renatinha, daqui a pouco tá de volta. Renatinha, você tá fazendo falta. Vem com a gente logo, fica boa logo, pra você voltar aqui pros nossos queridos episódios completos com as 4. Com certeza. Certo? Isso. Certíssimo. Galera, o tema de hoje é: nem velho, nem devagar. Aos 50, ele só acelera. Como um cara normal, virou ciclista sem medo da idade. Hoje a gente tem um convidado Especial. que vai também trazer, inspirar, motivar, vai trazer muita coisa boa, hein? Olha os 50 a mais. Olha os 50 a mais. Então, ó, hoje temos um convidado que é a prova de que viver com paixão não tem idade. Ciclista depois dos 50, ele vai te inspirar com histórias que transformam a maneira de enxergar a maturidade. Fica aí com a gente até o final, porque você vai ter dicas valiosas se quiser começar a pedalar ou recomeçar em qualquer fase da vida. Então, produção, por favor, roda a vinheta. Garotas do programa, 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 garotas do programa. Mas, como sempre, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, a gente vai fazer aquele agradecimento special com os nossos parceiros, que sem eles a gente não estaria aqui, a gente não entregaria nada disso pra vocês. Vou começar com a Bubbles Studio, Aê! né? Coraçãozinho. Depois que a gente aprendeu a fazer o coraçãozinho, gente, eu estou em love com esse coraçãozinho. Estou em love igual eu estou em love com vocês, Bubbles Studio, gente. Obrigada por vocês proporcionarem não só esse estúdio incrível, mas por vocês também fazerem com que esse programa chegue com qualidade na casa de todo mundo. Já aproveito e já falo também da Miel Rocks, que cuida e enfeita os nossos pets com muito estilo, rock and roll e carinho. Isso aí. E eu vou falar sobre o salão Macherry, Na Cherry. que nos deixa sempre impecáveis a cada programa e a cada gravação. Então, beijo, obrigada, viu? É isso aí. E eu vou falar da Illustre Company, que olha, gente, produz canecas personalizadas. Um ótimo presente para vocês, se você quiser saber mais. Entra lá nos arrobas. E também da Mania de Açúcar, que produz doces maravilhosos que são pura felicidade. Se você quiser saber um pouquinho mais, né, gente? Só Desses acessar. parceiros maravilhosos, tem o QR Code e tem o link deles na descrição desse vídeo, tá? E se você tem uma empresa, um produto, uma marca, um serviço que quer aparecer aqui no Garotas do Programa, manda um WhatsApp pra gente, que vai estar aqui o QR Code na tela. A gente vai conversar, a gente vai entender como a gente consegue trazer a sua empresa, seu produto, da melhor maneira para os nossos ouvintes aqui. Vai ser um prazer ter você como Verdade. parceiro ou patrocinador. Isso aí. Perfeito. Certo? Perfeito. Certinho. Mas Gente, vamos nós temos embora. parceiros incríveis, né, meninas? Temos. Sim. Ai, eu fico tão feliz com essas coisas. Mas vamos entrar no nosso tema de hoje? Vamos. Vamos lá, hoje a gente tem um convidado incrível. Eu sempre falo isso, né, gente? Preciso mudar, porque é incrível, sensacional. É sempre tão bom. Incrível mesmo. É sempre tão bom que eu sempre nunca sei o que falar, gente, porque eles são incríveis. São incríveis. Pra São. estar aqui, a gente fez um pente fino, né? Só os melhores. O que eles só vão os agregar melhores. pra gente? Então, a gente, se tá aqui é porque é bom. Ó, vamos lá, vou apresentar. Hoje o programa tá diferente, hein? Temos um convidado que vai fazer a gente repensar em muita coisa. Imagine só, num mundo onde todo mundo acha que depois dos 50 é só descanso, um herói surgiu pedalando contra o vento. Esse aqui é o cara que, quando os outros falam em crise dos 50, ele fala em curva emocionante. Enquanto uns reclamam da idade, ele aumenta a marcha. E o melhor, faz tudo isso com um sorriso no rosto e histórias para dar e vender. Mas quem será esse mistério? Quem? Vem pra cá, Ricardo Menezes. Aê! Seja bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Muito bom, muito bom. Muitas histórias.
Fica à vontade, sinta-se em casa, seja bem-vindo ao Garotas do Programa. A gente está encantada aqui com as histórias que você vai trazer pra gente hoje. E a gente quer saber um pouquinho de você, as suas histórias, como você começou, o que te encantou, seus desafios. Eu tô falando aqui do pedal, mas solta a voz, pode contar pra gente aí as histórias incríveis que você tem pra contar pra gente. É Legal. isso aí. É assim, eu comecei no pedal de uma maneira bem assim. Eu tava pesquisando na internet, olhei o stories de um amigo, ele tava indo fazer um pedal pra Santos, pra Baixada, e eu sequer tinha uma bicicleta. E Já era puxado, porque daqui pra Santos já não é É, iniciante, pra quem né? vai iniciar, né? Pra E aí, como ele era um parceiro de trabalho, ele comprava uns produtos comigo que eu trabalho na área gráfica, e aí ele falou, ó, Ricardo, vamos fazer esse pedal? Eu falei, cara, nem bicicleta eu tenho. Sim. E aí ele falou, não, faz o seguinte, pra você ir, eu vou comprar uma bicicleta pra você no meu cartão, essa semana eu vou comprar uns produtos com você, que era um material gráfico que ele ia comprar, e depois a gente faz uma parceria e eu desconto. Eu falei, legal, vamos aí. Aí o pessoal que ficou sabendo falou, meu, você vai pegar essa bicicleta, vai ir daqui na esquina e não vai andar nunca mais. Sim. Eu falei, vou fazer o teste. Aí me empolguei, peguei a bicicleta no sábado, finalzinho do dia, no domingo cedo, me preparei e fui pedalando até a praia, né? Meu Deus, assim, cru, do zero. Eu Primeira vez. não tinha bicicleta, já sabia andar de bicicleta, mas não tinha bicicleta e não tinha preparo pra tal. Então eu falei, vou tentar. Se eu não conseguir, vou até algum lugar e volto. Sim. E aí fui, como era bastante gente, aquela coisa toda, empolgado, e fui. Empolgação. Adrenalina. Fácil de. Eu fico imaginando que pra ir é fácil. pra voltar. Vou deixar você concluir, Ricardo. Desculpa. E aí, Já tô pensando na volta. Cadê a bunda que não tem mais, nem as É. pernas? eu confesso que cheguei lá com cãibra numa das pernas, eu girava só um pedal, Nossa. mas... Porque assim, a pessoa fala descer pra praia, né? Que nem assim, eu desço pra praia pela estrada de manutenção, a gente desce fazendo subida. Por baixo da Imigrantes tem subida. Então, assim, nessa ocasião especificamente, a gente foi pela Anchieta, e realmente ali era muita descida até chegar no final da serra. E depois é um período bastante grande pedalando ali. Mas, né, quando você cria um objetivo, você fala, vou concluir. E foi assim que eu iniciei no pedal, né? Despretensiosamente, mas é algo que assim eu deveria ter feito um pouco antes. E a bicicleta me levou para lugares que eu nunca imaginei de carro, nunca imaginei de avião, por exemplo. Então, Conta um pouco. Quais são esses lugares que você foi? assim, eu fiz... E quais foram os desafios, né, dessas caminhadas mais longas? Porque, assim, pra mim, você já é um cara bruto. Um cara que começa do zero, vai começar a pedalar e já vai pra uma estrada assim. Não, já desce Já pra tem Santos pedalando. pelo amor de Entendeu? Já é Deus, bruto 40 ali. quilômetros aqui lá. Não, modéstia à parte, eu tenho uma certa resistência, mas você adquire isso com um certo tempo. Eu sempre falo para as pessoas, comecem, né? Sim, eu dei o primeiro passo, né? Dá uma volta no quarteirão, dá uma volta no bairro, vai até o bairro seguinte e vai aumentando e vai criando desafios pessoais, né? Sim. Então, assim, meus primeiros pedais eu fazia aqui no ABC mesmo, as 3 prefeituras. Era uma coisa meio frequente, assim, terça, quinta e domingo. Sozinho ou você ia em turma? Em grupos. Um grupo. Inclusive, eu cheguei a ter um grupo, fiz um grupo que chegou a ter 43 Acho que pessoas. tem um grupo que chama Bike Nikers. Não, Night Bikers, alguma coisa assim. É, né? tem vários grupos. Hoje eu faço parte de um grupo que chama Apóstolos, né? Inicialmente começou com o propósito... Apóstolos? Apóstolos Bikers. Ah, que legal. Que era o propósito de ser 11 e tal, aquela situação bíblica. Acabou se agregando outras pessoas e virou um apóstolo diferente, mas... Mas O existe. apóstolo de 2025, que a cidade fica muito... os O mundo apóstolos- tá mais populoso, tem que aumentar os apóstolos. 2 milhões de pessoas. É, 2 milhões, né? E assim, voltando lá no começo, que a primeira vez que eu fiz esse pedal longo, as pessoas falaram, quando você fizer esse pedal, sua bicicleta vai virar cabide. E eu, pra ser sincero, até eu mesmo achei que iria virar cabide. Pedalei esse final de semana, voltei quebrado. Imagino. Né? E aí, tipo, depois de uma semana, um amigo passou, que hoje virou amigo, passou lá na loja onde eu tenho, de bicicleta, foi fazer um trabalho lá. Eu perguntei, falei, você anda de bicicleta? Ele falou, tô vindo morar no bairro e tal, queria arrumar uma galera pra pedalar e tal. Juntou Falei, legal. fome com a vontade de comer, né? Aí eu Tô fui vendendo uma pesquisando bicicleta. quem tinha bicicleta ali no bairro pra fazer pedal, agreguei mais uns 2, 3 e comecei a fazer esses pedais curtos. Até que um dia um dos amigos meus falou, vamos fazer até a Aparecida do Norte? Eu falei, putz. Caramba, Aí eu que falei, desafio. bora. Eu sou desse,
não quero saber quando, quanto, eu só quero ir. E aí ele falou, então vai ser tal dia, a gente vai sair de Mogi e vai pedalando pelo mato ali, né? Trilha, não é, eu não gosto muito Não é de pela estrada ali. estrada, por meio do mato. Eu não levei nenhuma câmera, levei só a bicicleta e só fui 2 dias e meio pedalando. Meu Deus. Então, assim, foi um final de semana de muito sol. E, assim, você fica períodos muito longos sem água, né? Mas, assim, eu acho que a bicicleta, além da questão do esporte em si, ela me ensinou a ser muito mais ser humano, né? Porque a gente fala muito dessa questão de ser humano, né? Mas, assim, a essência da palavra de você dividir o pouco que você tem, dividir a água, né? Tá ali participando o dia inteiro, né? Conhecendo a história da pessoa. Algumas pessoas vão até esse destino final com propósitos religiosos, outras simplesmente para vencer o obstáculo. E nós fomos. Superar, né? Se sentir E superando. foi muito, muito legal, assim, ver aquela energia, porque quando você vai num período da Nossa Senhora, por exemplo, ali, tem muitas pessoas que se Estão juntam, pagando Romeiros. promessa também, né? muitos pagando Ali promessa. é Romeiro, né? São Romeiros. a Ali a estrada Marília da entende Romeira, tudo, né? sim. Ali é a estrada de Romaria. E aí você vê que pessoas se unem para te ajudar ali, para levar uma água, coloca água, isotônicos, frutas dentro de um carro. Pessoas vai pra- desconhecidas, né? desconhecidas. Sim, fora os pontos que tem, né? O pessoal mesmo que tá Então, por na ali, estrada na você estrada tem. Mas no meio do mato, Por onde vocês Você foram, não então tem. vocês ainda fizeram tem a essa, trilha verdade, por fora. né? então assim, que nem eu falei, você pedala ali, tipo, 2, 3, 4 horas debaixo de sol muito forte e você às vezes não tem uma água para tomar. Então, assim, é de dividir mesmo e você tá ali o dia inteiro conversando, né, conhecendo pessoas que moram naqueles lugarzinhos bem afastados da cidade, no meio do mato. Você vê que a simplicidade daquelas pessoas te contagiam. Sim. Puta, hipocrisia eu falar aqui que eu não quero uma situação melhor pra minha vida, mas eu percebi que a gente precisa de tão pouco pra Pra viver, ser assim, feliz, sabe? né? A Acho por gente, pessoas muito simples, né? a gente vive correndo muito atrás do rabo, assim, sabe? Tipo, você... É verdade. aquele ciclo verdade, vicioso e você sempre quer mais, e uma coisa que eu aprendi... O seu carro você quer o melhor pra mostrar pros outros, você quer a viagem pra provar pros outros. Ostentar, né? Ostentar. Eu conheci um senhor, né, nessas andanças, que ele falou que até a mulher que a gente arruma, a gente quer ostentar, quer mostrar pro outro que a nossa mulher é melhor. Olha isso. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. E, assim, eu me vejo uma pessoa antes e depois da bike. Imagina. Eu tenho a audácia de falar que eu sou um cara super humano, né? Eu tenho essa essência do meu pai. Então, eu já tenho isso comigo. Né? Modéstia à parte. Mas Isso com é muito bom, né? com o Raízes, pedal, eu percebi que eu, assim, eu não preciso de muito para ser feliz, né? E eu vejo pessoas buscando sempre e nunca é feliz. E quem conhece as minhas redes sociais sabe, assim, eu tô ali cantando, eu brinco, dou risada, resenha o tempo inteiro. Então a bicicleta, ela me levou para lugares e para pessoas incríveis, né? Assim, hoje de 10 amigos meus, 11 é da bike. Olha que Então, legal. são pessoas que É uma fazem outra parte. família, né? É uma Quanto outra tempo, família. Rig? De bike? Mais de 8 anos já que eu tô pedalando Mais assim, um- frequentemente. Frequente. E é algo que eu pretendo nunca deixar de fazer, né? Ué, então você não tinha 50 quando você começou? Não, eu tinha 40 eu e tinha aí. menos. 3. É. Hoje eu tô com 53, com esse rostinho então de tem 35. Então. Mas... E disposição Nossa, eu de achei que 20? E disposição, E disposição de 18, 20, porque né? pelo amor de 16, Eu ia até pode. brincar, eu ia falar, nossa, achei que você tinha mais. Mas ele ia me matar. Ele ia me matar, mas assim, eu costumo dizer que... brincadeira. Não, Calma, Brincadeira que vem pra cá, vai pra lá, fala, né? calma, respira. eu costumo dizer assim, ó. E assim, rapidinho, que a rádio tá te perdendo, né, gente? Que voz de radialista é essa? Já disseram que eu poderia fazer frente de loja, vender. Nossa frente de- senhora, frente de loja, eu imaginei os caras, os Homem-Aranha. Olha aqui a promoção, o papel higiênico louco. baixou. Ô, louco. Não, voz de radialista. A voz, Sim. dizem que a voz é marcante, né? Sim. Então, e assim, eu costumo dizer que esporte, busque o seu, mas busque algo para fazer, se movimente. Tenha prazer, né? É assim, eu sou apaixonado pela bicicleta, né? Já joguei futebol, já joguei basquete, coisas bem rápidas, mas assim, a bicicleta, ela me trouxe um prazer inenarrável. É algo que, tipo assim, se eu não saio para pedalar, quem Você me conhece passa sabe mal. que fico meio... Deprê. Então, assim, às vezes eu não tô legal, pego a bike, vou sair à noite, vou pedalar. São Paulo, se você falar assim, Ricardo, qual lugar de São Paulo que você não conhece? Cara, eu conheço São Paulo de cabo a rabo, assim. Mas você não acha perigoso?
Boa, ia fazer essa Por pergunta vários também. motivos. Trânsito, assaltos, etc, Acidente. etc, acidentes. Eu acho que você acaba se expondo um pouco mais. Sim. Mas aquela questão, se a gente for pensar em perigoso, a gente acaba não fazendo Não nada. sai da cama, né? Então, eu simplesmente vou. Com Deus, É né? todo dia, Rick? Eu Todo normalmente dia? faço terça, quinta, 2 vezes por semana ali. E final de semana é os longão que a gente fala, né? Que a gente faz assim, pedais mais distantes para outras cidades. E, enfim, mas você tem que manter uma frequência. E assim, putz, não gostei de bicicleta, vai jogar peteca, vai jogar um vôlei, mas tem Se que fazer movimente, algo. Se né? movimente. Fora os Movimente. dias que você não tá pedalando, você treina, faz um preparo físico. Vou ser bem sincero, eu gosto de ar livre. Eu tenho um plano que eu fiz na academia de 1 ano e meio. Nunca Só, apareceu. só quer pagou o ver? meio. Só foi o Ai, meio. ai, ai. Não, mas assim, eu acho que pra qualquer esporte você precisa ter um preparo, né? Sim. Assim, É porque bike puxa demais. eu não gosto muito, fui poucas vezes, né? Todo dia eu falo, amanhã eu começo com uma frequência. Mas assim, o Essa pedal sou eu. é algo que me leva pra rua, me leva pra qualquer Sem lugar. esforço, Sem né? Só esforço, vai, eu né? só vou. E aquele negócio, você começa com uma bicicleta mais simples, aí você vai melhorando, aí você vai comprando equipamento e você vai se adequando àquilo quando você vê que você tá um apaixonado. E outra, a bicicleta ela te leva pra lugares incríveis, né? Então assim, não é aquela coisa que você faz todo dia, que nem assim, a academia que eu vejo. Você vai lá, treina, né? Sempre a mesma coisa. A bike você conhece pessoas, você vai pra destinos diferentes, você conhece pessoas diferentes, você faz amizade em outros lugares. E aquela questão de você sempre estar vencendo os seus objetivos. Eu tenho comigo, né? Assim, eu tenho nas minhas roupas de bike, inclusive eu tenho uma camisa aqui, que eu coloco o nome do meu pai, que é falecido, o nome da minha mãe e o nome da minha filha, até então. Que legal. Que é algo que quando eu tô num grau de dificuldade muito grande, Você pensa neles. eu penso neles e falo assim, pô, eu não posso decepcioná-los. É uma coisa minha pra me motivar. É isso que eu ia falar. Uma motivação sua. Que é a você família. Se agarrou. Então, assim, hoje eu tenho meu outro filho também, que eu penso muito, quero voltar bem pra casa, eu quero a questão da segurança, né? Aonde você vai se enfiar, que loucura que você vai fazer, uma descida, uma curva. Assim, a gente tá no meio do mato, é morro. Assim, eu até brinco, né? Tem gente que fala que o mundo, a terra é plana. É porque nunca fui pro lado de Minas Gerais pedalar. Porque ali É só subida e É. subida você e pedala meu por Deus do céu. 3, 4 horas subindo. Então, assim, você tem que ter uma motivação, você tem que gostar daquilo, você tem que querer, né? Então, assim, é prazeroso você acordar de manhã, assim, escurão, você sai quando você olha o sol subindo. É uma energia surreal. É. Você tem que fazer para experimentar. Não adianta eu chegar para você aqui e te reportar isso. Não vai é. a mesma É, Se coisa. não vai cansar, agregar. cansa. Mas a energia que você volta de viver essa, de pegar essa cena de um nascer do sol, as pessoas que você vai encontrando no meio do caminho, é um acúmulo de coisas motivador. que Motivador. quando você vê, você tá numa pilha maravilhosa que Assim, sobressai o seu cansaço A físico, nossa né? região aqui é muito rica, né? Essa questão de lugares para você conhecer, assim, a Serra do Mar, aqui, Estrada Velha de Santos, Verdade. lugares maravilhosos de conhecer. Então, assim, quando você chega ali na Estrada Velha de Santos, que você vê um correndo, outro andando de bike, outro na represa andando de caiaque, nadando, você fala, cara, é sobre Tem isso. cachoeiras ali, né? Tem muitas Tem coisas bastante, lindas né? ali, entendeu? Então, assim, recentemente eu fui para Cubatão, que é 35 minutos daqui de São Paulo. Lugares maravilhosos, umas cachoeiras super legais. Isso me traz uma energia que assim não tem como explicar. É a mesma coisa, assim, eu já saltei de paraquedas. Se eu falar pra você qual é a sensação, você vai falar, pô, que legal. Mas se você não viver aquilo, você não vai saber nem se você vai gostar ou não. Tem que tentar. Falar Sim. assim, bicicleta pros lugares que eu vou, pelo amor, tem que ter afim, tem que estar afim. Tem que querer muito. Tem que querer Aí muito. você já foi pra Aparecida do Norte. Já foi fui pra Aparecida, Santos. fui pra Santos, fui pra Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, já fui pra Campos do Jordão. Litoral, já fui Litoral Norte, Litoral Sul, Imagina. Aparecida do Norte, as beiras de Paraty, e fiz também interior de São Paulo, fiz alguns lugares, fui pra Bahia, assim, sempre que eu vou também eu levo a bike. E fiz uma viagem internacional que era na Bolívia, que é a Estrada da Morte, que hoje é uma estrada que virou ponto turístico de ciclistas, basicamente. Era uma vicinal lá que as pessoas usavam mesmo para transporte, para sair de uma cidade para outra. É uma estrada muito perigosa, Por isso, Estrada da Morte? por isso Estrada Não, de la você foi pra Morte. lá e lá você andou de bike. Você Isso. foi pra lá de bike. Não, eu fui Foi e até andei lá e lá. lá andou. Ah, tá. E
realmente é um lugar, assim, surreal de pedalar, assim, perigoso, mas, assim, uma paisagem surreal. Altimetria muito, muito alta, né? Quase 2.000 metros de altimetria. E deve impactar isso também no esforço que você faz para pedalar. Muito. Respiração. Muda, né? Assim, antes de eu ir pra Bolívia, eu falava que jogador, quando ia jogar lá, fazia corpo mole. Eu falo que a gente tem que subi. estar sempre se colocando no lugar. Gente. Eu subi num morro lá que chama Chacachaya, se não me engano. É 5.435 de altimetria. Você dá 3 passos, você abaixa, quando você levanta, você não tem ar para respirar. Nossa. É um frio surreal, assim. Então, hoje eu sei que o grau de dificuldade ali para você fazer qualquer esporte é difícil. Então, assim, a gente usava ali folha de coca, chá de coca, balinha de coca para abrir os brônquios para a gente conseguir respirar. É essas coisas que eu falo. A bicicleta, ela te traz lugares maravilhosos para você conhecer. Dentre eles, esse lugar que eu fui, que é na Bolívia. E esse ano, final do ano, a gente vai fazer a Patagônia. Nossa. E a gente vai pro Chile e vai voltar pedalando para entrar na Patagônia, na Argentina. Então, assim, olha que legal, né? Assim, é um esporte que me proporciona lugares, pessoas. Pô, então, assim. E aprendizados que não tem Não tem preço, né? em nenhum lugar escrito. Você vai no né? dia a dia ali, é pedalando, é conhecendo, é vivenciando, vendo pessoas ali que tá no seu caminho, você para, você conversa, você faz aquela troca. Pessoas que estão ali na porta do sítio dele esperando você passar para te dar um café com leite, um pedaço de bolo. Olha, e nem te conhece. Nunca te viu, Eu entendeu? acho isso tão gostoso, eu acho isso tão legal. E é essa- sincero, é verdadeiro, É. sabe assim, tem um caso, tem tantos casos, né? Mas uma das vezes que a gente foi pedalar, né? Eu também tenho um que eu depois tenho que falar, que é Caminho da Fé, que é um caminho surreal. Mas enfim, uma das vezes que eu fui... Já vou anotar aqui, eu quero não saber, esquecer, que né? deve ser lindo. Então, eu fui pedalando numa dessas andanças aí, eu cheguei num lugar muito simples, né? Era tipo um lugar que a gente parou para dormir lá, a pessoa que era o dono lá, eles construíam os quartos tudo com madeira assim, é muito rústico, muito, muito. Bem eu- roots. Bem, bem, bem. E chegando lá, um amigo meu, né, eu falei, puta, Ale, você arrumou um lugar aqui pra gente, cara, não tem sinal de internet, putz, uns lugares aqui. Ele falou, calma, respira, relaxa, curte o lugar, a energia, vê a receptividade, você vai ver. Putz, a mulher me tratava melhor que minha mãe. Sabe, na hora que eu cheguei, ela falou, tira a roupa que eu vou lavar, né, pra você usar amanhã limpinha. Que susto. Né? Garotos do Cheguei- programa. Tira a roupa, garotos gosto do das programa. crianças, Vai, vai, vai. E a hora que a gente sentou pra mas- jantar... Olha que carinho, né? Que atenção. E a hora Poxa. que a gente sentou pra jantar, ela assim, você quer comer um ovo ali e tal? Eu vou fritar pra Olha. você. Então, assim, é de uma simplicidade que você fala assim, isso na cidade você não acha. De Não. pessoas Você é que feliz, você, que você nunca viu, Nunca né? viu. Impressionante. Assim, teve um caso lá em Taubaté, se não me engano também, a gente tava pedalando no meio do mato, assim, putz, um sofrimento, aquela situação toda, aí sem água, de um calor assim, que fala, cara, por que eu tô fazendo aqui? Onde eu fui me meter, né? Aí passou um carro, quer beber alguma coisa, não sei o que. Eu falei, putz, eu tô sem dinheiro, o cara me oferecendo, não tem. Eu falei, não, valeu, valeu, valeu. Aí o cara foi embora. Aí parou lá na frente. Aí lá na frente de novo, isso no meio do mato, no meio do nada. Aí o cara com o porta-mala aberto, os negócios, falou, não, pode pegar, não sei o que. Eu falei, pode pegar? Como assim? Ele falou, aqui a gente tá aqui nesse propósito mesmo de ajudar vocês, não sei o que e tal. Eu falei, pô. Então, sabe essa questão assim? Então, assim, outras vezes que você não vai pedalando, te dá aquela vontade de você também fazer essa situação, sabe? Ótimo. Teve um amigo do grupo que fez já isso. Então você vai aprendendo com esses pequenos gestos o quanto é importante, o quanto você pensar no outro. Falar, puta, hipocrisia, o cara tá falando, mas cara, assim, tem que viver, sabe? Assim, história que você conhece da vida do outro, que leva o cara a tá fazendo aquilo. Né? Eu tenho minha mãe hoje com Alzheimer, então assim, quem conhece sabe, né? Eu tenho um carinho por ela, tiro foto, filmo. E tinha um amigo lá no pedal que ele falou assim, pô, Ricardo, eu esperei o pedal chegar, esse pedal aqui, pra gente bater um papo aqui no meio do nada. Ele falou, cara, eu quero te agradecer por você ser quem você é com a sua mãe. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, cara, na minha casa eu não tinha uma convivência bacana com a minha mãe, eu não conseguia falar que amava, não conseguia abraçar, não conseguia beijar, a gente tinha uma certa barreira. E eu comecei a ver você com a sua mãe, aquela situação de carinho, de aproximação. E hoje eu me dou muito bem com a minha mãe, e hoje, sabe, assim, graças ao que você me mostrou com o seu jeito de ser, eu sou uma outra pessoa com a minha mãe. Então, assim, esse tipo de coisa é legal, porque assim, você
de alguma forma você inspira no Exato. esporte e inspira Na no que vida. você Outras aprende na pessoas vida, também, entendeu? Não, e você fez o cara se ligar que ele tem que valorizar, honrar e aproveitar enquanto ele tem mãe. Que tem muita gente que Uhum. perde, primeiro só vai valorizar quando perde. Quando perde. É. E pai e mãe, a perda... Quando É você não terrível. honra pai e mãe, cara, acho que é o básico do ser humano, mas a gente pode tentar passar de alguma forma, né? Sim. Que nem assim, outro dia eu ouvi falar que eu era filho de internet. Cara, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Quem conhece a minha história sabe qual o carinho que eu tenho pra minha mãe, o apreço, Sim. o quanto eu já cuidei, o quanto eu já dei banho, o quanto eu já troquei. Então, assim, eu acho que muitas vezes tem assim, aquele postar que é pra ganhar algo sobre aquilo, e tem algo que é pra você Inspirar. inspirar. É. Eu acho que muitas Como vezes. inspirou esse cara. Verdade. Acho que muitas vezes quando você não mostra algo que você faz de uma maneira bem sutil, você acaba não contagiando, né? O que eu acho ruim é quando você faz aquilo para se promover, Sim. expor o outro a uma situação ridícula e tal, mas... Exato. E assim, eu tenho muitos relatos também de pessoas que meu Instagram é aberto, mas assim, pessoas que falaram, putz, cara, eu olhava você pedalando, cantando, putz, eu achava aquilo legal, comecei a pedalar, pô, graças a você tô pedalando, achei bacana, puta, comprei uma bicicleta. Você fala, cara, né, eu nunca imaginei que eu, com a minha situação ali de começar a pedalar aqui no bairro, por exemplo, eu iria contagiar alguém, né, mais pra frente. É legal isso. E quantos exemplos Olha que aí. você nem imagina Exato. que você tá inspirando, Sim. que você tá motivando. Olha aí, que pedalando você- e cantando, com a voz de locutora. Uai. É, me como que via é muitas isso aí? vezes lá no sofá no domingo, assim, olhando aquele cara fazendo um esporte legal, falava, putz, que vontade de fazer aquilo, mas ficava naquilo, acabava o programa, Aham. você esquece. Exato. Só que Saiu quando do você sofá, vê, né? Saiu, só foi quando pra você ação, vê né? que se motiva, tem até uma história dessa aí, que eu fui pedalar também no Paraguai. Ei, Tiano, lá nos muchachos. Eu fiz a Tríplice Fronteira. Eu fui, Ah, tá. eu fui com um pessoal que eu não conhecia, me acharam num grupo de pedal, falou, vai ter um pedal assim, Vai assim. ter, Eu perguntei se alguém queria ir, ninguém se manifestou, eu fui, não conhecia ninguém. Foram 45 pessoas nesse pedal, a gente vai até Foz e lá a gente faz os pedais ali naquela região. E dentro do ônibus, só o meu banco não foi com ninguém. Né? Então assim, eu falei, pô, vou sentar com alguém, Já tô fazer sendo amizade excluído. ali. Fazer Eu tô sendo não, já fui excluído. sozinho. Aí eu falei, caramba, aí eu fiquei ali meio ressabiado, tal, que eu sou bem tímido. Ressabiado. Aí- Como que é? Ressabiado. Ressabiado. Eu só ia falar, graças a Deus, vou poder dormir mais à vontade. E aí na Não, apresentação da pessoa que organizou, falou assim, e aí, quem é você? Não sei o quê. Eu falei, meu nome é Ricardo, não sei o quê, pedalar há tanto tempo, não sei o quê. Mas você gosta de pedalar onde? Eu falei, gosto de pedalar, gosto de cantar. Ele falou, mas você gosta de cantar? Eu falei, gosto. Ah, legal. E quando chegou lá na galera toda, ele falou, canta uma música aí. Ixi, Por que bem que eu fui na falar, hora. né? Eu mandei um no reggae banco. lá e pronto, já E fiz amizade com a pronto. galera. Eu já Ai. cantaria, você não sabe quando eu caminho. Tá vendo? Tem um violão aí, produção. Tem um violão aí. Vamos... Põe o violão aqui. Então, Muito assim, bom. essas coisas é bem Legal. legais, porque assim, hoje eu tenho uma ramificação de amigos aqui nesse entorno que você fala, cara, que legal, sabe assim? E amigo família, né? bacana. Amigo que vai se unir no amor e na dor, porque Sim. eu imagino que você tá no meio do mato, passando sede, fome. Não é fácil. Não é Não, e fácil. você fala, a gente não vai pela estrada, a gente vai pelo mato. Eu já penso, nossa, tem onça. Nossa, tem cobra. Você tá exposto a tudo isso, Onça e né? cobra Eu são os penso- grandes que você vê. E os pequenos? Pequeno. Eu não tenho É, medo os- dos... Pernilongo, imagina. Dos Borrachudo. borrachudos, escorpião. Eu não tenho medo dos bichos. Ah, eu tenho. Eu tenho dois medos, assim. É um desafio. Eu acho lindo que anda de bike. Amo andar de bike. No meu Instagram ainda tem lá, né? Bike, moto, luta. Mas o que eu tenho mais medo é acidente e assalto. Sim. É as duas coisas que Assim, eu tenho é, muito assalto. medo. Era pra eu ter parado. No começo a gente tava indo pedalar um dia cedo pro Ibirapuera, a gente saiu da Paulicé e foi sentido Ibirapuera. Quando eu entrei na Imigrantes, eu tava um pouquinho na frente, 2 amigos atrás. Eu vi quando o cara saiu do morro, fez um assim pro outro, tirou uma arma e veio pra pista. Putz. Eu pedalei rápido. Passou. Eu passei, os meus 2 amigos ficaram, eles foram assaltados e levaram a bike deles. Além de perder a bike, deve ficar a pé. Então assim, aí você fala assim, putz, é um aviso. Cara, mas eu já fui assaltado de moto. Então assim, muitas pessoas já foram assaltadas de carro. Aquelas, é perigoso? Cara, você fala que não é. Eu tenho equipamento hoje que é caro. Então assim, se você falar assim, não vai Uma te fazer bike falta. equipada equivale a um carro de valor. Tem bike aí de 60, 70, Então, 100 mil. Então assim, mas assim, eu Tá prefiro sujeito. correr o risco Tá Tem, sujeito. faz pedalando. seguro? Faz Faz. seguro. Não Bom tem saber. como não ter seguro de uma bike, né? Hoje em dia. Ah. E aí, assim, você fala, pô, é perigoso? É, assim,
Conheço pessoas que já perderam a vida. Mas assim, qual lugar que não se tem O mais perigo? famoso foi aquele agora, recentemente, do Ibirapuera, Lá né? não, Então, do ali O cara foi tava um assalto, parado, é. né? Parque Cidade. Então, assim, você tá correndo risco, mas eu ainda prefiro. Eu ainda prefiro ir pra rua e. Porque assim, cara, Se a gente for ser paralisado pelo medo, a gente não sai de casa. não sai de casa. É verdade. Porque hoje a gente não tem segurança em nenhum lugar, nem É dentro verdade. de casa. É. E eu sou muito devota aqui. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar pedalando, no carro, dentro de casa, levando a Nina a Sabe passear. uma coisa que eu aprendi? Assim, a coisa ruim, ela tem uma proporção muito grande, né? Assim, eu sou kardecista, né? Eu também. Eu costumo dizer que eu não sou, eu estou em algum momento, né? Porque a gente não é todos os dias, né? Verdade. Então, assim, Verdade. eu acho que a gente tá suscetível, a gente tem que entender o processo, você tem que estar ali para vivenciar, se acontecer, puta, faz parte de uma situação. Não é porque aconteceu o que vai acontecer sempre. E assim, É. uma vez eu tava indo pro centro com meu irmão, eu falei, aí tentaram abrir a porta do carro dele, eu falei assim, pô, mas como tem gente ruim nesse mundo? Ele falou, tem, mas a maioria são gente boas. É que a gente ruim acaba acontecendo uma proporção, assim, dá um destaque Bem maior. É verdade. Então, assim, o que dá a notícia? É uma situação ruim. É Se você desgraça. falar, o cara ajudou uma velhinha a atravessar a rua, isso não... Mas aí você falar, o Não cara dá mídia. bateu numa senhora É. ali, vai dar mídia. Vai dar mídia. Então, eu vejo muita coisa boa nas minhas andanças. Então, assim, essas coisas adversas, elas servem pra mim me precaver de alguma forma. Não vou ficar pegando o celular, né? Igual aquela situação, ficar numa rua meia Exatamente. parada sozinho ali, olhando pro celular. Dando chance. pra Não vou descer um morro 100 por hora. Eu tô aqui na minha cabeça, eu preciso voltar pra casa bem. Tem pessoas que estão me esperando. Sim. Né? E assim, eu quero voltar pra casa, eu quero sair, mas eu quero voltar. Então tem todo um você com você ali pra você fazer o seu pedal, pra você fazer a sua academia, pra você jogar o seu futebol. Sim. Então, E pensando na parte técnica, agora é uma curiosidade, né? Porque eu pedalo na rua, assim, no parquezinho, é coisa mais simples. Mas falando da parte técnica, eu tenho muita curiosidade. Existe ali uma técnica de pedalar, por exemplo, subida, você não pode acelerar antes. Eu tô jogando, não sei qual é a técnica, né? Ou, por exemplo, para descer, você vai ter que diminuir a marcha 4. Existe uma técnica? Sim. Curiosidade. assim, deve ter, né? existe Tem que ter. coisas básicas para que você tenha um pedal confortável. Altura de banco, altura do seu guidão, uma roupa específica, um capacete. Isso é básico, né? Então isso vai te ajudar a ter um pedal mais confortável. Depois, essa questão da marcha, eu sempre acho muito importante você, quando está aprendendo a pedalar, você ter a técnica de trocar a marcha na hora certa. Porque se você começar uma subida com uma marcha ruim, você não vai ter a mesma desenvoltura e você vai cansar muito mais rápido. Então, assim, percebeu que a subida é muito íngreme, coloca uma vovozinha, que a gente fala, né? Que é uma marcha bem mais molinhas. Até você ir pegando preparo físico, né? Começou a descer, você vai voltando para essas marchas mais pesadas para você ter um torque mais forte. Então, são coisas assim que é legal você saber, porque assim, vou pedalar, vou trocar marcha. Não, você tem que fazer esses preparos no seu bairro, uns rolês bem curtos. E depois você vai aprendendo, né? Porque vai ter lugares que vai te exigir, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim que o segredo da subida é não pôr o pé no chão. Mas para não pôr o pé no chão... Nossa, sabe como eu Já faço na pensou? subida, na bike? Desce Saio da dela e vai bicicleta. empurrando. a gente brinca que Desce da se for bicicleta para e empurrar, empurra. compra o de mão. Ai, tá subindo, peraí, eu saio dela e vou empurrando. Vamos Vai indo que eu já vou, empurrando. gente. Vamos indo que eu já Vai. vou. Então, eu fiz um pedal, eu saí daqui do centro de São Bernardo e a gente foi até Campos do Jordão. A Nossa. gente pedalou, saiu daqui 6 horas da tarde, pedalou a noite inteira e subiu a serra lá no começo da manhã. Foi um dos pedais mais, assim, judiado que eu passei. Assim, na ida eu tava dormindo pedalando. Nossa. Assim, meu corpo, eu queria, mas o meu corpo não tava me ajudando. Aí eu tomei 2 cápsulas de cafeína, que puta, precisei de alguma coisa 3 pra... latas de Red Bull. Mentira. E consegui, mas quando chegou de manhã, que o sol bateu, cara, quem conhece a Serra de Campos do Jordão sabe que é puxado. Então, assim, eu fui pedalando, assim, eu já tava no meu preparo, assim, já tava no meu limite, eu falei, pô, eu não vou esperar a galera, eu vou indo devagar. E fui indo, fui num sol e tal, não tinha mais água. A subida é tão íngreme que é aqui, se você, tipo, na molinha ali, se você, tipo, parar um pouquinho, assim, pra descansar, a bicicleta cai. para. Ah, Então você tem que estar ali, ó, o morro tempo inteiro ali. todo. Constante.
Aí eu fui subindo, um calor sem água. Falei, putz, cara, mas assim, eu aqui preciso conseguir, eu vou ter que conseguir e tal. E aquilo lá comigo. Cheguei lá em cima já, numa queda de água puta, muito gelada. Parei, eu falei, cara, aqui. Assim, a gente tem mania de falar que a gente vai zerar a subida, né? Mas eu falei que eu preciso parar. Parei, fiquei ali, peguei uma água, comecei a tomar e tal. Aí entrei embaixo. Cara, o corpo esfriou. E quando eu fui voltar a pedalar, pelo amor de Deus, eu subi chorando, assim, uma dor, mas assim, se um dia você falar assim, Ricardo tentou fazer um rolê e não conseguiu, cara, aconteceu alguma coisa, porque é eu comigo, é eu com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, e eu quero fazer, eu quero concluir. Então, assim, foi sofrido. Que legal isso, Foi né? sofrido, assim, sabe, assim, mas assim, aquela sensação de conseguir é surreal. Me superei, Me superei, consegui, sabe assim, que né, assim, quando eu fui a primeira vez pra Aparecida do Norte, que eu avistei o topo da Basílica, eu chegando, Nossa, cara, que cena linda, né? é lágrima que corre sem você querer, assim, é uma coisa surreal. É que nem eu falo, é emocionante, não sei o quê, mas se você não fizer, não vai sentir. E alguma sentir coisa. realmente cada momento da situação que você tá. Porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que vão estar ali realmente só pra postar e tal. Mas a hora que você tá ali, é você com você, esqueceu o celular, é você, Deus, e aquela vista, aquela paisagem, aquela sensação de eu me superei, eu consegui, eu tô aqui, que coisa linda. Eu acho que isso realmente é impagável e deve dar uma energia que você fala, qual é o próximo que eu quero fazer, né? É assim, alguns pedais você vai e você fala assim, putz, nunca mais. Mas na hora que tá acabando, você fala, meu, qual é o próximo? Você já tá marcando o outro, né? Então assim, a gente fez o Caminho da Fé, que quem conhece também o Caminho da Fé é um caminho muito difícil, muito. A gente sai de Águas da Prata, de Minas, e vai até Aparecida. É isso que eu ia falar, onde fica esse Caminhos da Fé? Caminhos da Fé sai de Águas da Prata lá em Minas e vai até Nossa Senhora Aparecida, né? Você passa por Campos do Jordão voltando, então assim, é um caminho de 5 dias pedalando. Uau. Então, 5 assim, dias! Isso você começa que horas? a gente começa tipo 5h30, 6 horas da manhã. E vai até... Assim, no primeiro dia, por exemplo, a gente teve alguns problemas. Pneu que furou, bicicleta que quebrou e tal. Então, assim, era pra gente chegar numa pousada lá por volta de tipo 5h30, 6 horas. A gente chegou, era quase 2 horas da manhã. Quando o pneu fura, vocês têm step? A gente leva uma câmera reserva, algumas pessoas levam algumas ferramentas ali, mas assim, o segredo é levar pouco. Porque assim, Pra não Tem que pesar. carregar, né? uma mochila de 3 quilos nas costas, no começo, ela tem 3 quilos. No final do dia ela tem 7, 8, 10, 20. 30, né? Eu já tô falando 30, né? Ele É. 7, 8. Então, Nesse bem... momento até a água pesa. É assim, é aquele negócio também de você perceber que você precisa de muito pouco, né? Assim, pra viver, cara. Assim, Exato. Ricardo, você é taxativo, mas a gente... Olha pro teu guarda-roupa, vê quantas roupas você tem lá que você não usa. Pode fazer esse Com teste. certeza. Eu não Eu vou usar o ano que vem, no próximo inverno eu vou usar essa blusa, e fica lá e você não usa. Então, assim, o que você usa de fato é sempre aquelas mesmas que você gosta, você vai trocar ali pra não ficar repetindo, mas... Então, assim, eu aprendo, assim, que ali você não tem muito, né, o que agregar pra tua vida. Preciso de tanto. Putz, isso aqui é legal você ter um carro legal, é legal você ter um dinheiro pra não ficar devendo uma conta. Claro que é, eu trabalho pra isso. Sim. Mas eu não sou refém mais disso. De verdade, eu não sou mais refém disso. Assim, eu acho que muitas vezes eu precisava ter um pouco mais de ganância, não sei o quê. E eu não tô aqui nem desmotivando ninguém, nada. Acho que cada um, né, tem que ver o que é melhor Sim, pra cada um si. tá no seu Sim, com momento Mas certeza. eu também, né? aprendi que, pra mim, eu não preciso de muito, cara, assim, sabe? Eu acho que O importante é a gente encontrar a felicidade e ser feliz. o Se tom é da com... batida perfeita. Exato, exato. Se é com dinheiro, se é sem dinheiro, se é com luxo, se é com o básico. Cada um tem o seu... E cada um tem o seu tempo também. A sua Cada um necessidade, descobre né? a sua necessidade, cada um descobre Eu acho que você tem que olhar a sua ali pro verdade. espelho e perguntar qual que é o seu propósito aqui. Mas então, às vezes o espelho não responde. Responde. E você sabe que isso é uma pergunta que eu acho que eu vou me colocar no lugar. E deve ter muita gente que se faz e não acha essa resposta. Mas porque às vezes você não tá no teu tempo ainda de saber a resposta. Assim, o que Porque você o dia que busca? você tiver esse conhecimento, você não vai estar mais aqui. Você já vai estar aqui. De evolução espiritual, de evolução de experiência de vida, de evolução como ser humano. A partir do Sim. momento que você olha para você e fala, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, todo mundo sabe. Meu propósito Mas é eu esse, tenho, tal, tal, eu tal. tenho aqui o meu propósito de vida e eu já tô certa disso ou certo disso. Cara, você já tá numa evolução, eu acredito nisso. Você já tá numa evolução um pouquinho maior do que a maioria das pessoas que é aquilo. Vive na correria,
vive, não observa o próximo, não observa quem está do seu no lado, automático, sendo não engolido, vê né? liga o automático, Eu piloto costumo dizer automático. assim, ó, você precisa olhar a sua cidade como turista. Se você perguntar pra mim, você conhece São Paulo? Eu não conhecia São Paulo, a cidade que eu moro, por anos a fio. Eu tenho 53 anos, acho que eu morei fora de São Paulo 1 ano e meio a 2. Eu sempre vivi aqui. Eu não conhecia lugares de São Paulo que hoje eu conhecia. A bike me levou. É. E assim, hoje eu vou lá, eu tiro uma foto, eu olho, eu falo, cara, que lugar bonito. Eu fui pra Buenos Aires, eu achei a cidade de Buenos Aires tão bonita, tão cuidada. E hoje eu tenho um olhar para São Paulo da mesma forma. Prédios maravilhosos, hoje o centro da cidade de São Paulo é bem cuidado. Essa ideia que São Paulo é perigoso lá no centro à noite é mentira, não é mais. Ah, vou lá na boca do lixo ali. Sim, mas assim, o centro de São Paulo é lindo. Então assim, que você tem que degustar a sua O cidade. pessoal fala centro, vai pensar lá na Sé, lá na Cracolândia. Então, mas a cena Sé- de Então, centro de mas São há Paulo. uns Mas pontos. cuidado. Faz o teste vocês. Um dia vai à noite lá e você vai fazer o teste. Muita Não polícia. vamos voltar, gente. Então você Um precisa... dia vai à noite, como volta? Você precisa ter esse olhar clínico para a cidade que você mora, para as coisas. Que nem ela falou, para quem está do seu lado, entendeu? Assim, Sim. você disse que é kardecista. Né? Sim. Então, assim, eu acho que você já deveria ter algumas respostas de o que é de fato importante e do que não é importante. Por isso que me incomoda não ter. Então, eu sempre busco essa pergunta. Eu tô aqui, eu vou falar uma coisa, eu sou um anjo. Eu tenho uma luz que qualquer lugar que eu vou as pessoas me falam isso. Não é pretensão, não é querer me achar. Sim. Eu já fui em banda, eu já fui em centros espíritas diversos, eu já fui... Você já frequentou vários lugares. Na verdade, assim, eu fui buscando- conhecer até para você ter uma buscando ideia. E todo lugar as pessoas falam, cara, você tem uma luz boa, você Uma tem energia uma gostosa, energia, né? você é bem a gente protegido. escuta isso. Então, assim, qual é o meu objetivo? Assim, eu tô mais aqui para ajudar do que para ser ajudado. Eu tô aqui mais como ouvinte do que o cara que vai estar falando ali, sabe? Porque eu já me peguei, assim, muitas vezes chegar pra você e falar, pô, não tô legal, não sei o que, você fala, mas eu? Aí eu começo a te Sim. escutar. É. E eu fico te escutando. E assim, lá no centro espírita eu perguntei uma vez pro orientador espiritual. Ele falou, Ricardo, você tem um estágio, que ela falou agora, você tá no estágio onde, por mais que você ache que você precise, você tem muito para oferecer. E se você tá aqui é porque você tá buscando em algum lugar maior alguma coisa para te suprir de energia para você passar. Então, eu acho que é muito disso. É você buscar, assim, o que eu tenho que fazer para ajudar alguém? Se você acha que você faz algo para ser útil para alguém, para a humanidade, é isso. Então, fazer essas perguntas cotidianamente vai te trazer respostas. Quando você falar, o espelho não vai falar. Não vai te falar. Espelho, espelho meu é coisa de cinema. Só da Branca de Neve. Mas você, pra você, e você com você, você vai ter essas respostas, sabe? Sim. Então, assim, eu tive a bênção de ter um pai, assim, de uma luz ímpar. Meu pai era um cara muito simples, meu pai era um cara que pensava muito no outro. Eu sempre conto uma história. Meu pai, ele tinha um defeito que ele era corintiano. Ah, coitado. Não pode ser perfeito, né? E eu sempre fui São Paulino. Ah, garoto Oh, inteligente. aí, ó, tá Garoto vendo? inteligente. Meu pai ele ganhou uma camisa do meu irmão, oficial do Corinthians, e ele pôs a camisa no ombro e saiu no bairro ali, tomar uma no boteca, não sei o que e tal. E aí o cara falou, putz, que camisa legal, não sei o que, né? Eu nunca tive uma, não tá... Ele falou, é sua. Ele nem usou a camisa. Então, assim, o desapego das coisas. E assim, de novo, para não ser hipócrita, eu não vou chegar aqui e falar, ó, pega meu carro e vai embora. Não é essa a questão. Mas é de fato perguntar para você mesmo o que de fato é importante. Poder ajudar alguém, poder Sim. fazer algo por alguém nos caminhos que você tá, ter o olhar que você falou da pessoa que tá do seu lado. É uma coisa simples. Então, assim, é sobre isso. Então, assim, aí de novo voltando lá pro pedal, né? O pedal, ele me mostrou que eu tinha certeza nessas coisas que eu já tinha uma visão meio superficial. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Antes do pedal, como você se enxergava nessa questão? Você era mais materialista ou você conseguiu? Não, nunca fui ou você materialista. Nunca foi? Quem me conhece sabe que eu não sou Do materialista. teu pai que você falou, que eu já veio de uma comecei falando criação... que eu, modéstia à parte, eu já me via um cara muito humano, né? Sim. Assim, essas coisas me tocam muito do outro, o sofrimento. Eu penso muito no cara da África lá que passa necessidade. Sim. E não só lá, mas aqui no meu bairro tem Sim, muito, entendeu? Muito, Assim, eu fiz algumas campanhas, né, sobre essa questão de poder ajudar na pandemia, recolher. Então, assim, legal. tudo isso é algo que está comigo. Que tá e eu com não você. acho necessário ficar se promovendo com isso. Mas eu acho legal que todo mundo faça um pouquinho. Eu tenho pessoas que falam assim, Ricardo, eu não tenho a proatividade de ir lá e fazer. Mas eu dou o dinheiro ali, eu dou uma ajuda para que coisas aconteçam. É sobre isso.
Se você Sim. puder fazer. Então, assim, se você tá no teu caminho, você vê algo, faça. Pare, converse. Um dia eu parei no farol, parei meu carro, liguei o pisca-alerta, indo lá pra Santa Cruz do metrô. Um cara tava pedindo, eu abri o vidro, aí comecei a bater papo, não sei o que. Ele falou, cara, eu não queria dinheiro, eu só queria alguém pra conversar. Olha. Eu fiquei o dia inteiro aqui, eu ganhei dinheiro, eu ganhei comida, mas eu queria alguém pra conversar. E é isso, você precisa ser ouvinte Estar de alguém. atento, estar atento Porque é às tão legal você necessidades. escutar o que eu tenho pra falar. Eu tô pra dizer que você mais aprende do que você Com ensina. certeza. Entendeu? Exatamente. Então é sobre isso. Quando ela fala assim, como que você era antes? Eu era já um cara de um Já coração tinha. bom. Eu era um cara que pensava muito no outro, porque eu tenho a base que o meu pai era assim. Sim, mas você já parava e escutava? Ou você entrou num modo automático também, que depois Não, você começou a parar e escutar mais, às vezes? Sim, não, é que nem eu falei, a bicicleta, ela me inseriu Então, muito mais nisso. Porque muito assim, eu mais comecei na a ir em lugares simplicidade. onde as pessoas vinham com muito pouco. Né? Então assim, a gente tá aqui no grande centro, você quer trazer o seu carro bacana pro outro ver, você quer ir pra um lugar legal e postar, eu também faço. Mas, cara, você não pode deixar o outro à mercê, se você pode fazer um pouquinho, né? Eu acho que é esse detalhe. Eu vou contar uma história rápida. Não, pode contar. Tem que a uma gente história que gosta. assim, o cara Conte. tava... Isso serviu pra minha vida. O cara tava escrevendo um livro, todo dia ele ia pra praia, sentava lá e ficava escrevendo um livro. Na praia lá, escrevendo o livro dele. E ele via que lá longe tinha um cara que todo dia de manhã, no mesmo horário que ele chegava antes do sol começar a nascer, ele ficava ali e tal, paz. Ele viu o cara catando alguma coisa na areia e jogando pra dentro do mar. Todo dia. Ele falou, esse cara todo dia tá ali. Ele falou, mano, vou lá ver o que esse cara tá fazendo. Chegou lá e falou, meu, o que você tanto faz todo dia que eu tô aqui? Você também pega as coisas e joga no mar. Ele falou, não, então é que à noite a maré fica bem cheia e ela joga as estrelas do mar pra areia e quando de manhã a maré volta e as estrelas ficam emperradas na areia aqui e tal e elas morrem. Então eu tô pegando as estrelas voltando e jogando elas. pra elas pro mar, pra elas não morrer. O cara falou, mas você é louco, cara. Tipo, você sabe no mundo quantas milhões de estrelas do mar morrem? Ele falou, então, eu tô fazendo a minha parte. Se você Todo fizesse a mundo. sua, algumas tantas outras deixarão de morrer. É. Então acho que é muito sobre isso, sabe assim? Você fazer um pouco da sua parte. Então quando você for pro espelho e pergunta o que você pode fazer para que você seja um ser humano um pouco melhor. E eu sei que eu sou um ser humano melhor, e isso para mim não é mérito, é uma obrigação eu ser humano melhor. Sim. Eu ser humano não é só usar a palavra ser humano, você precisa ser humano. Você precisa olhar pro outro com um olhar de humano, de humanidade, sabe, de irmão. É isso que eu acho que o pedal me trouxe, sabe, nas minhas andanças. Então, assim, quando eu tô num vilarejo, que eu vejo uma criança, assim, às vezes a gente leva uma bolacha, alguma coisa, pra passar naquele lugar que a gente passa sempre, o moleque tá ali, e dá pra aquele menino, sabe, assim, porra, você não... Um sorriso por causa de um pacote de bolacha. Exato. Sim. Cara, você não tem noção que aquilo Sim. te enriquece. Muito. Então, o pedal me levou pra lugares e me levou pra dentro de mim. Né? Que é o Assim, principal. quando você tá ali o dia inteiro andando, cara, você conversa muito com você. Você chora, você ri, você fica ali em Nárnia. Tem hora que você tá pedalando, você nem Nem você nem percebe. tá ali. Você tá em outro lugar, assim, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que você entra pra um pedal de uma forma e você sai outra pessoa. O propósito é esse, entendeu? Teve uns pedais que um dos pedais que um amigo foi, ele queria bater meta de tempo. Eu falei, cara, você tá no lugar errado. Eu falei, aqui é pra você conhecer o cara que tá do seu lado, é pra você conhecer o lugar, degustar a paisagem. Você não tá aqui pra bater tempo, você não é atleta, sabe? Então é isso. Agora, você tem a capacidade de perceber esse detalhe do que você tá fazendo, legal, mas se você não tem, faz outras coisas, sabe assim? Sim, Então, sim. Eu acho que todo esporte ou atividade que faz você voltar para dentro de si mesmo, por exemplo, o surf, eu acredito que é mais um esporte que também você tá ali, você, Deus e os seus pensamentos e os seus limites, assim como tem outros também. Sim, você pratica? sim. Não, já tentei muito, não consegui, mas eu gosto muito, né? Eu tenho uma ligação muito grande com o mar, amo. E principalmente esses momentos que você tá você e você, né? Eu nem falo Deus porque Deus tá com a gente constantemente. Sim, no presente. Mas a hora que você tá, você e você, é você que vai entender a sua força, a sua fraqueza, quais são os seus limites, o que você gostaria e o que você gosta, o que você não gosta. E esse processo de você se conhecer, eu acho que não tem receita de bolo, não tem preço, não tem livro nenhum. E é duro. É. E é duro. Porque às vezes você vê um lado seu que você não conhece e você você acaba... nem gosta, às vezes. Exato. E aí é exato. você se reciclando. Né? E às vezes a vida coloca você em situações
que você vai ser obrigado a ficar com você mesmo, Sim. né? Então, assim, acho que todo mundo tem histórias, mas eu tive um período da minha vida que eu vivi e eu tive que aprender. Uma pessoa de 1000 amigos, notinha de R$1, como minha mãe costumava me chamar, e de repente me vi sozinha. Então, quando você começa a ter esses momentos, você começa a entender, putz, nossa, eu sou forte, eu não sabia que eu era tão forte. Ah, eu não sabia que eu conseguia fazer tal coisa. Então, essa descoberta de si próprio e esportes assim são incríveis. Assim, eu tenho um orgulho muito grande de quem eu sou, assim, em relação ao pedal, que eu me tornei depois do pedal mais assiduamente. E é o que eu falo, as pessoas precisam se conhecer, né? Eu acho que é você buscar o seu momento, é você olhar pra você. Eu tenho muito tempo, assim, que eu saio pra pedalar, tem um dia... Já aconteceu, tipo assim, sexta-feira à tarde, tô estressado, pego minha bike, põe no carro, vou pra praia, vou pedalar. Já aconteceu algumas vezes. E ali, cara, você busca uma energia, você volta a outra pessoa. Você esquece do problema. O problema que era puta gigante, ele volta desse tamanho. Sim. Você fala, cara, o problema tava ali, putz, tão fácil de resolver. Às vezes você tá dentro do vulcão ali, você não consegue pensar. Então sai, um pouquinho. olha pra dentro, né? De fora pra dentro, ali, vê que você consegue. É isso mesmo. E é bem bacana, cara. Assim, o esporte, ele traz isso. Então, assim, eu não achei que a bicicleta, né, despretensiosamente, iria me trazer tanta riqueza de vivência. Né? E eu sou super grato a uma decisão que um dia, olhando o Instagram de alguém ali, vi um stories e falei, pô, vou fazer isso aí. E do mesmo jeito que essa pessoa te inspirou a começar, você também está servindo de Sim. inspiração para outras pessoas começarem ou mudar alguma coisa no meio de campo ali. Não só começar uma bike, mas uma tratativa com uma mãe, com um familiar, Exato. com um olhar diferente para si próprio, para suas necessidades, para um trabalho, enfim. Eu sempre falo que quando a gente começa a se gostar mais, a se curtir a própria companhia e se conhecer um pouco mais, a gente deixa de ligar para umas coisas que a gente liga hoje em dia. Essa- A opinião dos outros e o Muito julgamento bom. é o primeiro deles. É assim, ó, uma vez eu fui fazer uma terapia, né? E a terapeuta falou pra mim assim, Ricardo, eu não tenho muito o que fazer com você, cara. Você é um cara que você já tem muito convicto do que você quer pra tua vida. Então, assim, é muito do que você viveu, do que você passou, você aprender a sair de situações adversas. Eu costumo dizer que a terapia, ela é um vício que tem pessoas que acabam ficando naquilo. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, de verdade. Mas eu acho que muitas pessoas vivem refém daquilo, né? Então, assim, eu acho que a terapia é o processo de uma criança aprender a caminhar. Você volta o processo ali, começa a caminhar, percebeu que caminhou, agora é a tua vez, sozinho. Sim. Senão, tudo que você vai fazer na tua vida, você vai lá buscar uma informação. É a bicicleta de rodinha. Tira ela, uma hora você vai precisar tirar, entendeu? Sim. Então é sobre isso, você precisa, com os tropeços da vida, você precisa aprendendo a se safar, se conhecendo, descobrindo quais os seus limites. Às vezes você fala assim, meu limite é subir 3 km pedalando. Não, meu limite é subir 10, 15, 20. E eu já consegui coisas que eu, sabe, eu olhei lá pra cima e falei, não vai. Porque hoje eu acho assim, ó, o preparo físico ele é importante pra caramba. Mas pra mim hoje, o preparo físico é 30 e o mental é 70. Se eu olhar pra aquele morro e falar assim, eu não consigo... Acabou, não cara, consegue eu posso ter mesmo. treinado o ano inteiro, eu não vou subir. É. Entendeu? E se eu falar assim, eu vou no meu time aqui, ó. Eu conheci um amigo que ele falou no pedal, ele falou, Ricardo, nunca tenta acompanhar o cara lá da frente. Acompanha você. Olha, boa. Vença você. Um dia um pouquinho, um dia um pouquinho, um dia um pouquinho e chega. E assim, às vezes eu faço assim, ó, eu olho pro chão e vou. Puta, tá demorando, mas vai chegar lá. Cara, que é surreal que você consegue tirar de você. A gente não tem noção, assim, cara. Eu concordo plenamente. Um dos maiores defeitos do ser humano é tentar competir com o outro, né? Você tem que competir com você mesmo, Com si próprio, né? Não se comparar, né? Eu Com falo seus pra minha limites, né? Tem que Eu- vencer os meus limites, né? Então, Isso. você com os seus limites do dia. né? Mas assim, No muitas dia. vezes você coloca um limite pra você que não é o seu limite. O seu limite é você ir buscando mais e mais. Mais e mais e mais. Eu né? falei pra minha filha algumas vezes, eu falei assim, ó, não procure ser o melhor da sua sala. Procure ser o melhor que você puder fazer. Volte pra casa e fala assim, ó, eu não fui o melhor, mas eu fui o melhor que eu pude hoje. Eu hoje tirei de mim o que eu podia fazer. E dali você vai melhorando, Vai evoluindo. entendeu? Ó, tipo, tenho dificuldade na tabuada do 8. Estuda do 8, na manhã você vai ser melhor, vai ter dificuldade no 9. Mas vai sendo melhor do que você pode. Porque, cara, sempre vai ter um cara mais bonito do que eu, um cara mais engraçado do que eu, um cara Sempre mais... vai ter, Vai é. ter. Então, se você puder ser melhor do que você, cada dia, Tá certo. você vai Isso ser elimina melhor. culpas também, né? Do tipo, eu poderia ter feito tal coisa pra tal pessoa. Não, mas eu dei o meu melhor. Aquilo foi o meu melhor.
Assim, que nem eu falei pra você, né? De ser o seu melhor, de procurar ser o seu melhor, né? Eu fui pra Argentina com um primo meu um tempo atrás, aí um frio e tal. A gente saiu, achou que perdeu a chave, não perdeu, não sei o que. Não. Enfim, a gente só tinha dinheiro pra comer uma pizza ali. E a gente saiu um frio, cara. E assim, eu tenho o hábito, quem me conhece, de o que sobrou eu levo pro meu cachorro, o que sobrou eu levo pra casa. Eu levo, é meu, eu paguei, é direito meu. E às vezes eu levo pra alguém na rua. Cara, eu Sim. não vou deixar ali pras pessoas Jogarem no lixo. fora. É. Eu peguei o que sobrou, falei pro meu primo, falei, vamos procurar alguém pra dar isso aqui. Ele falou, putz, mano, mas mó frio, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou, se você não quiser, eu vou. Aí saímos procurando, chegamos numa esquina lá, depois de uns 3, 4 quarteirões, tinha uma família com um colchão, criança, descalço, não sei o que, cara. Eu falei, putz, parece que Deus tá te usando pra Exato. fazer uma é. boa ação ali. Aí eu fui, entreguei, levei um pouco de refrigerante e tal. Aí saí. Aquilo já me deixou bem comigo, porque eu tinha certeza que eu ia alguém fazer tava algo bom precisando. pra alguém, né? E assim, é eu comigo. E, assim, eu tô Sim. falando isso porque eu quero que as pessoas não joguem fora alguma coisa. Meu pai não gostava. Meu pai falava, vai 10 vezes lá na panela e pega 10 vezes, mas não estrague, tem alguém passando necessidade. Sim. E aí um frio, cara, aí eu peguei, saí de perto, aí andei, tipo assim, metade de um quarteirão, falei, cara, eu não preciso dessa blusa. Eu voltei, tirei a minha blusa e levei lá, falei, minha blusa não. Eles eram, se não me engano, eles eram venezuelanos, não lembro, eu sei que eles falavam um pouco enrolado lá. Sim. E aí eu tirei a blusa e dei, por quê? Se eu voltasse pro hotel que eu tava, numa cama quentinha, numa coberta quente, eu ia falar, cara, Você ia lembrar, com certeza. eu não ia ficar bem comigo. E aí, de novo lá, é o que eu Sim. posso fazer. Eu não posso fazer muito, muitas vezes, mas eu posso fazer o mínimo. E é a questão da estrela do mar que eu falei. Se você fizer o teu pouco, o teu eu, cada um vai fazer um pouco, o negócio vai ser a corrente do bem. Vai mudar, né? Entendeu? Então, assim, essas coisas você aprende no teu dia a dia e te perguntando o que eu posso fazer melhor. E eu sempre falo, né, pretensiosamente ou não, eu sou um anjo, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para ensinar mais, né, do que eu viver, do que eu aprender para o outro, para ajudar de alguma forma. Eu tô aqui para isso, eu preciso fazer isso. Não me vejo rico, não me vejo, busco viver uma vida tranquila, sem Confortável. conta, mas eu não busco riqueza. Sim. Cara, eu não busco, porque assim, eu vou falar outra coisa assim que eu aprendi na minha vida. O lugar que eu mais gosto de pensar, cara, é num cemitério. Você chega ali, você Olha, para pra pensar na vida. diferente. Você fala assim, é louco. Mas não é, cara. Assim, você chega ali acabou pra todo mundo. Acabou pra você, você pode ter o que for, você, eu. Acabou. O seu carro não é seu carro, sua mulher não é sua mulher, o seu dinheiro não é seu dinheiro, acabou. Então assim, eu precisava de tanto, né? Assim, eu tenho pessoas próximas que às vezes eu pergunto, precisa tanto? Precisa? A gente tem até uma brincadeira no pedal que a gente fala assim, é necessário? Precisa disso? Porque às vezes você está buscando uma coisa que você nem precisa. Faz e nem todo vai te sentido. trazer a felicidade que você acha que vai trazer. Porque é uma busca incessante. Hoje você busca isso, aí você busca isso mais isso, isso mais isso, mais isso. Sim. Aí você olha o cara que tem pouco ali no meio do mato, vivendo bem. E E às vezes tá mais feliz que Mas você que tá ali, muitas tem o vezes, triplo dele muitas e não tá vezes, feliz. Entendeu? Sim. Então é isso que eu falo, assim, que a bicicleta me trouxe. Esse aprendizado do básico. Tem que viver. Tem que ir lá. Tem que dar a cara a tapa, Tem né? que dar cara a tapa, tem que aprender assim, né? Muitas vezes você vê na televisão ali, mas isso não vai te trazer um ensinamento. Sim. Então, assim, você olhar um olhar e você saber que você tirou daquele olhar, muitas vezes triste, um sorriso, surreal. E uma pessoa que não tem um objetivo, que não tem meta, que não sabe pra onde quer chegar, não chega em lugar nenhum, né? Fica patinando, né? Então, assim, cria um objetivo, né? Eu quero fazer um pedal, eu quero fazer 30 km. Cria esse objetivo e alcance. Eu Sim. tô dizendo no meu segmento ali que a gente tá conversando. Mas pra vida é isso, né? A gente precisa buscar algo e perguntar. A pergunta é diária. Eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Eu de verdade, assim, como ser humano, todos os dias quando eu deito, eu sou um cara feliz do que eu sou. De verdade, assim. Muitas vezes eu falo assim, puta, eu queria ter mais. Eu já sonhei, assim, ter grana pra fazer algo, assim, maiores. Infelizmente, a gente às vezes não consegue. Mas aquele negócio, né, da corrente do bem. Se você puder fazer um pouquinho, legal. Um pouquinho que você Vai faz ajudar. pro outro, Vai ajudar. em algum momento você vai receber o triplo de volta. E assim, é legal essa. Numa né? energia. Mas num- é você fazer por fazer, cara. Faz.
pra vocês. Sim, mas se for fazer esperando algo troca, não faça. Não faça. Não Porque faça. tem E interesse. não vem. É o Quando que você espera alguém troca, não vem. É aquilo que eu falei, né? De você postar pra adquirir algo, né? Porque, puta, que cara legal, não sei o quê. E é você postar algo pra ser exemplo pra alguém. Eu era crítico nessa questão das pessoas postarem muitas coisas. Mas depois eu tive um olhar mais clínico, né? Assim, por que tá postando? Né? Que nem assim, eu posto cantando. Você vai olhar na minha rede social, você não vai ver num restaurante chique. Ah, eu tô comendo a comida tal, não sei o quê. Eu fui pra Argentina, no restaurante da carne melhor do mundo lá. Tem que reservar 3 meses antes. Você chega lá, você tem que ficar uma fila de 3, 4 horas pra comer. Eu preciso disso, sério. Não preciso disso, gente. Assim, eu, Ricardo... Mas tem meu primo que foi comigo, ele achava legal ir lá comer. Pra ele é legal? Beleza, supriu ele. Mas pra mim, não. Sim. Então é o que cada um, é o que a gente tava falando lá. O que cada um acha que vai suprir. Né? Se você, de repente, colocar na cabeça ali no travesseiro à noite e falar, putz, hoje eu fui bacana. E assim, gente, eu quero que fique registrado outra coisa também. Eu não sou... a maravilha de ser humano. Eu tenho erros, putas, grandiosos. Com certeza. Como Todo qualquer mundo ser tem humano. defeitos. Mas é. aqui eu tô Senão, falando você da não essência era. do ser humano, né? Certo. Assim, de você olhar o que você pode fazer, que a gente comentou lá no começo, lá, que era o que você pode fazer de melhorar pro outro, né? Nas minhas andanças, o que eu aprendi. Sim. É isso. Eu acho que eu tenho que aprender muito ainda. E esse autoconhecimento traz essa certeza e essa serenidade que você tem quando você fala, quando você traz os exemplos do que você viveu, do que você passou, do que você aprendeu, né? Do que você acaba ensinando também pelos caminhos da vida. E não é, tô me achando. Não, é porque você já sabe quem é você. Eu sou mesmo. Você já sabe o que você quer. Eu lembrei agora, ele Sim. falando desse jeito, aquele vídeo que eu fiz lá nos Reels, que eu coloco assim, né? Não mereço menos, né? Eu canto. É, eu que toco toca o violão, não sei o sim, quê, não sei o sim, quê. sim, Mas é que as sim. pessoas, infelizmente, as pessoas não lidam bem com pessoas que são bem resolvidas. Traz um ar do tipo, tá se achando, é metido, é metida. Não, gente, são pessoas bem resolvidas. Que tenham mais pessoas bem resolvidas. Porque pessoas bem resolvidas não enchem o saco da vida do outro. Então, se eu fosse deixar de cantar nos meus pedais, porque falaram que eu canto mal, eu não cantava mais. E às vezes você tá ali no seu Verdade, fiasco da sua verdade. força, você começa a cantar, você esquece ali que você tá penando e foca na música e no que você tá cantando e muda a energia e traz Sim. mais foco, sei lá, e vai pra frente, entendeu? Sorri sempre. Um dia sem sorriso é um dia perdido. Às vezes você tá trincado, quebrado, destruído por dentro, mas você tem um sorriso no rosto, eu acho que... Maravilha. Mas existe até um exercício que você faz quando você acorda, quando você vai dormir, que é dessas questões assim, que às vezes você chorou tanto, o olho tá lá inchado e tal, mas abaixa, escova o dente ali, levanta, olha no espelho e E sorri. estica, sem querer, estica. Assim, Você eu sou consegue muito... pôr a cabeça no travesseiro. Eu sou muito palhaço, eu gosto muito de rir, né? De fazer rir. Tá? Melhor coisa da vida. Comer, Por falar dormir. nisso, história e rir. engraçada de pedal, tem? Ah, tem. Vixe, Conta uma, rápido, assim, que você lembre. A primeira que veio Ué, na porque mente. tem um monte de história Assim, aí, né? eu já perdi a amizade. Vai falar que caiu. Caí? É. Cara, já caí, assim, eu clipei faz pouco tempo. quê? Clipar é andar Clipar? grudado pra grosso modo, né? Andar grudado no pedal ali, né? Você coloca uma sapatilha, clipa seu Ah, pé. aquele pé presinho. Quero eu te perguntar É, eu- depois sobre eu isso. já- Que é o pezinho Hoje eu presinho. não sei por que eu não fiz isso antes, entendeu? Então, assim, é bem bacana, porque te faz render mais no pedal. O Pertinho. microfone. Ah, tá. Ah. Então, Ou pode puxar pra você. você pode clipar se você puder, que você vai gostar. É algo que vai te fazer evoluir bastante no pedal. Mas assim, já perdi a amizade no pedal por ser um cara brincalhão, sarrista. Não aguentaram a brincadeira. Entendeu? Tipo assim, tem um cara que comprou uma bicicleta, aí depois ele comprou uma outra. Ah, meu Não Deus. vou nem falar o nome dele aqui, porque ele vai ficar bravo. Ah, meu Deus. Não expõe. Comprou uma, Ele só comprou sabe que é ele. outra. Mas não Ah, adianta meu Deus. você comprar uma bicicleta de 40, de 50 mil se você não ter perna pra pedalar. A bicicleta tem que não comprar anda perna, sozinha. né? Você tem que treinar. Eita, Então, assim, lasca. eu zoando ele lá e ele levou Pro lado pessoal. a sério. Então, assim, a gente ficou... Como assim, crítica. Mas precisava zoar tanto É. também? Gui? assim, eu não tenho limite, às vezes, pra Ah, brincar. eu não tenho limite pra brincar. Mas depois ele falou... Nossa. Depois de uns 3 meses, ele me chamou pra conversar. Ele falou, pô, mano, dá pra você ser um pouco menos, não sei o que e tal. Você Pega gosta de leve, conversar?" Pega pô, leve. respira. Cara, eu sou assim a vida inteira, 53 anos, deu certo até hoje. Agora um cara vai querer mudar. É que assim, eu peguei ele num dia ruim, entendeu? Assim, Exato. já apartei, às vezes briga no pedal. A gente tava caminho da fé, puto, pedalando O o povo dia saiu no inteiro. tapa.
Não, se os caras queriam se matar, porque assim, a gente... Você tá no limite do limite, né? 11 horas da noite, a gente se perdeu, cara, no meio do mato, sem Puxa lanterna, sem vida. nada. Um cara falou, era por aqui, outro falou, não, é Outro por por aqui, aí aqui. nós fomos por aqui. E era por lá. Aí chegou numa porteira lá, depois de 3 km pra frente, porque não é 3 errado, é 3, 6 e depois o caminho, entendeu? verdade. Essa conta que você tem que fazer. É. E os caras queriam se pegar, porque cara, você me seguiu porque você quis. Falei, gente, eu vou embora. Falei, mas você vai embora como? Vai pra onde? Tem ônibus aqui? Chama o Vai Uber. chamar o Uber, né? Eu pensei a Chama o mesma Uber. coisa. Eu falei, vai chamar o Uber? Então, é muito legal, muito engraçado assim. É Você muito vê, engraçado. Você vê os caras perdendo a linha porque tá estressado, porque tá cansado. Ah, mas eu imagino. Nossa, eu seria uma que perderia a linha fácil com fome. Nossa, se eu tivesse com fome, eu falei assim, olha, eu não aguento mais essa trilha, eu não aguento mais você. Vou embora e sai andando, né? Pede um iFood. Num rolê desse é o que você vai Pede um mais sentir, é iFood. fome e sede. E Nossa. cansaço. É. Cara, você pedala o dia inteiro, no outro dia você acorda aí, pô, a bunda num banco de Não bicicleta. senta. Cara, você fica de ladinho. É. É difícil. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas você comentou sobre o estresse, não sei o que, isso o que. Tem uma amiga que sempre viaja comigo, né? E a primeira viagem, ok, a segunda eu descobri que ela não pode passar fome. Aí eu lembro até Não sou eu. hoje. Não. Falei da fome, mas não sou. Não, é a Carlinha. E aí, na terceira viagem, já sabendo disso, e na hora que a gente desembarcou, ela falou, tô com fome, porque eu tô com fome, porque Perde eu tô humor, com né? fome. E já mudou o humor. Não, Nossa, eu essa é uma coisa que falei, dá eu mau olhei humor, é pro meu fome. filho e falei, filho, ela não pode passar fome. Se ela passar fome, ela vai acabar com a gente aqui. Entramos no Uber, eu falei, Uber, pelo amor de Deus, passa no McDonald's agora, porque essa mulher vai virar uma fera. Ele falou assim, é fera mesmo? E minha esposa é igual, então eu vou parar no primeiro lugar. Ela comprou o McDonald's, ela ficou mansinha. Ó. Um beijo, Leia. Nada tira o meu humor, Entregando, mas ficar com entregando. fome. E aí parece que você tá Nossa. com fome, parece que as pessoas começam a enrolar mais. Aí eu tenho vontade de matar a pessoa. Eu falo, gente, eu só queria comer um negocinho, já vou ficar calma. Então, mas imagina você no meio do mato. Não tem, né? Não tem um negocinho pra você Não comer. tem. Vai ter que quebrar uns troncos, comer umas larvas, Meu Deus, Timão e umas Pumba, né? folhinhas, Não umas tem Red Bull, folhinhas. viu, amiga? É. Não tem Red Ai, Bull. meu Deus do céu, olha aqui. Não aqui, tem ó, Red Bull ó. lá. Eu, pra andar fazer pedal, andar de bicicleta, eu preciso comprar meus acessórios. O capacete, o motor da bicicleta. Tá afim, né? Ó, Eu achei que ela ia falar fala que ela ia uma comprar coisa. cotoveleira, munhequeira, Se alguém capacete, me aquele negócio que pergunta põe isso, aqui também. eu vou sugerir ao contrário. Tudo. Por exemplo, assim, ela começou falando, olha, eu vou começar comprando a bicicleta, pra eu começar a pedalar, preciso comprar a bicicleta, comprar o negócio, capacete. Eu ia falar assim, não, compra só a bicicleta e vai. Sim, Não espere comprar um capacete, não espere comprar Então, um protetor. é o que eu ia Vai. falar. As pessoas perguntam o começar. Começa. Cara, eu tinha Pra ver. a bicicleta que eu pra comprei, ver. é uma Vai na bicicleta que eu rua, tenho lá pra hoje. ver. Ela é novinha, porque eu andei pouco com A ela, minha assim. foi a Caloi. Então, assim, é um Calor. Aro 26, uma bicicleta pequena pro meu tamanho. Ela não tem nem freio a disco, é uma bicicleta bem básica. Mas foi o que me inseriu. Assim, hoje eu tenho um valor emocional, assim, apego que eu tenho àquela bicicleta, assim, que ela já ouviu eu chorando. Ah, com Enfim. certeza. Ela já passou uns bons bocados ali comigo. Então, assim, eu tenho um apego muito. É uma bicicleta bem simples. Eu comecei fazendo coisas pequenas e depois você vai melhorando. O que eu faço pra começar? Comece. Comece. Dá uma Deu voltinha o no primeiro bairro. passo, né? É isso. Eu acho que qualquer segmento, né? Qualquer esporte, você precisa dar o primeiro passo. Tudo, e aí você né? vai perceber se você gosta. O que aconteceu na pandemia? As academias fecharam, as pessoas Sim, foram fechou comprar a tudo, bicicleta. né? Cara, o que tinha de bicicleta pra vender depois? Nossa. Porque o cara ia fazer um rolê, ele fala, mano, não é isso que eu queria pra minha vida. Mas tem muita gente que se apegou naquilo de uma tal maneira que não larga mais. Então, assim, comece. Vai jogar ping-pong, vai jogar peteca. Acha, fazer né? algo. Procure, Eu acha comecei, ali o que te agrada. eu comecei andando. Você faz o quê? Eu corro, mas pouco. Porque eu sou nessa questão disso. Minha cabeça tá fervendo. Cara, eu ponho o tênis e saio andando. Sai andando. Fala, é meio-dia, 1h, é 2h da tarde, se a minha cabeça tá fervendo, cara, não tô conseguindo, não tô raciocinando, não vai, não sai, eu não sei o que tá acontecendo, é problema, e vem a chamada, vira aquela bola de neve. Fala, pera, eu sei a ponta do novelo onde tá, põe o tênis. E eu saio andando. Aqui o bairro é excelente, tem parque pra caramba, tem um monte de lugar pra você andar. Na época da pandemia, você não podia sair de casa, você não podia ir pra Era. lugar nenhum. Eu encontrei gente que a gente caminhava e fazia corridinha 5 km aqui, simplesinha.
daqui do bairro correndo na rua. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Falei, cara, Sim. põe a muita gente se achou máscara no pra esporte nessa descer, época aí. põe a máscara pra descer, porque no condomínio era obrigado a Sim. usar máscara o tempo todo, põe a máscara pra descer, saía na rua, já arrancava a máscara e ia correr. Chegava, punha a máscara de novo, banho, higienizia, pronto. Tem que Você passar pega na casa gosto. da Carlinha pra começar. pega a Mas você voltar. pega gosto, você Tem que pega passar gosto. Você aqui, faz ó. algum esporte? Vários. Vários. A É, Ivete faz. vários. Minha paixão, que é o Bushido Ryu. É o quê? Bushido Ryu. Artes marciais. É arte marcial. A minha segunda paixão é a corrida. Terceira paixão é bike. Quarta paixão é moto. É tudo. E assim vai. E assim A vai. Ivete é... Eu gosto de surf, mas não pratico. Eu não pratico nada. A Carla, nós Eu vamos não pratico nada. reinserir ela Eu na tento fazer vida academia, esportiva. treinar, aí eu começo, paro. Mas eu gosto de bike, gosto de vôlei, gosto de surf, gosto de coisas com água. Tudo pra mim com Nossa, caiaque. gente, é mesmo, eu jogo vôlei agora, eu tinha até esquecido. É, você joga. Eu Caiaque, jogo agora. amo. Então, vocês estão falando, eu tô estressada, eu vou andando de bike, eu vou correr. Quando sei eu tenho andar. oportunidade, eu tô estressada, eu vou tomar banho. Mas É porque no banho pra eu pensar. consigo ter ideias, eu consigo Pra ter pensar também é uma soluções. boa. É incrível. E aí o pessoal só- fala que meu banho é demorado, mas é porque meu banho eu tomo em 5 minutos, só que eu fico lá pensando na vida. Aí eu tenho respostas, eu tenho ideias. Então, assim, meu negócio é com água. É. Mas eu quero ressaltar uma Então não coisa. olha pro espelho, olha pra água. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Nunca fui do esporte. Nunca fui. A gente, às vezes, muda por causa de uma doença, uma enfermidade. Eu sempre fui minha vida inteira focada em estudar e em trabalhar. Sempre. Até que eu tive um problema de coluna. Né? Então, foi quando eu Sim. falei, poxa vida, ficar aleijada, assim, sabe? Sem poder perder meus movimentos, né? Porque eu não tenho músculo. Eu falei, pera um pouquinho. Então, e aí eu comecei praticando, legal fui isso. praticando e hoje eu me apaixonei. Então, hoje eu não consigo ficar sem, né? Então, não procure o exercício pela dor, e sim, né, pelo prazer mesmo. Hoje assim, eu vejo a minha mãe não indo no banheiro. Eu vejo a minha mãe não levantando da cama. Eu vejo a minha mãe, ela não pode fazer nada sem for ajuda de alguém. Assim, o esporte, ele te dá essa autonomia, entendeu? Então, assim, eu quero ir pro banheiro sozinho. Exatamente. E assim, eu não é quero hoje. ter corpo atlético, não é isso que eu busco, de Exatamente. verdade. Seria mais esteticamente, seria, mas eu não busco isso. Então, hoje quando eu olho pra minha mãe, muitas vezes eu falo, putz, mano, eu quero ir no banheiro sozinho. Sim. Então, é qualidade de outro vida. Ponto, É. exatamente. Porque o pessoal fala assim, você é magra, você é alta. Gente, não é. Eu não tô buscando beleza estética, né? Corporal. Física. Não. Uhum. Física. Eu tô buscando exatamente isso. Eu não quero ninguém tendo que me carregar na minha velhice. Não quero. Eu quero poder levantar e fazer. Minha avó tem 103 anos. Nossa, ela anda, imagina. ela canta, ela fala, ela tem memória. Ela Numa tem das minhas tudo. andanças, assim, eu Aí, tava ó. num dia muito esgotado já, indo pra Aparecida do Norte, no meio do mato, um morro. Cara, e assim, na minha frente tinha um grupo de, acho que 4 pessoas. E eu olhei pra um cara, ele só tinha uma perna. Ele tava pedalando um morro, que eu tava reclamando. Quando eu olhei aquilo, falei, cara, um tapa na cara. Eu tenho vídeo, né, gravado desse cara. Ele só com uma perna aqui. Eu falei, cara, não tô reclamando disso. Então, assim, essas coisas que você vê também nas suas andanças, você fala, cara, é pra reflexão, é flexão. Eu reclamo de Com barriga cheia, né? certeza. Falo, eu tô aqui reclamando, mas tem sempre alguém pior e que não tá reclamando. Então, é exemplo. Assim, muitas vezes você vai ser o exemplo do cara que não faz nada. Você querendo, pelo menos. Eu quero começo paro, quero começo paro. E eu tenho um problema de coluna sério. E o médico já falou, ou você começa a fazer atividade para que você tenha um fortalecimento muscular, ou você vai ter que fazer uma cirurgia de coluna. Ó, ela já tem Já tem Diagnóstico. porém. diagnóstico, ela já sabe que ela precisa. Já é o melhor de tudo. Tanto que quando a gente tava fazendo, meu foco era Sim, esse. Aí sim. depois eu fui fazer cirurgia, tal, né, um monte de coisa fez aconteceu, cirurgia, eu saí e não outras voltei. coisas. Mas eu preciso colocar isso. Só que as pessoas, eu escuto as pessoas falando, eu fui pela dor, acabei gostando e hoje eu Pode ser adoro. que não Eu dê nunca tempo, tá? consegui gostar. Ai, Mas eu pode ser acho- que não deu tempo. Exatamente. Pode ser que não dê Ó, tempo. eu não é sessão terapia aqui, mas vamos lá. Eu só quero que você pare para imaginar o seguinte, ó. Ivete, vou me colocar, tá? Porque você conhece minha história, mas vou me colocar. Ivete mora sozinha, tá? Não tem nenhum irmão por perto, não tem os pais por perto, não consegue levantar para fazer um café, não consegue tomar banho, Sim. não consegue arrumar a cama, não consegue fazer a própria comida.
Qual que é o fim dessa Ivete? Então, assim, é nisso que eu quero que você pare para pensar. Né? Você está rodeado de amigos e de família. Mas quem que vai te levar ao banheiro? Quem que vai te dar banho? Exato. Você tem filho? Não. É assim, ó, tem uma história que eu ouvi. Você morreria pelo seu filho? Todo mundo vai falar que sim. Que não é o processo da vida. A maioria das pessoas vão falar. Mas você viveria pelo seu filho? O que é viver pelo seu filho? Hoje eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Então, assim, ele é super peralta, ele é putativão, assim. Eu preciso ter energia pra correr atrás dele. Exato. Sim. Hoje a gente parou pra comer ali, ele não para. Você tem que levantar. Então, assim, eu preciso ter energia. Eu busco isso, talvez, na bike, entendeu? Então, assim, eu ia te perguntar se você tivesse, porque se você quer viver pro teu filho, você tem que fazer algo. Assim, você eu tô pegando como exemplo, mas Exato. qualquer pessoa, né? Exato. Sim. Então, assim, é conversar com você. Água. Olhe pra água e fala, Sim. água, o que eu preciso fazer? É. Água. Deixa eu ver agora. Porque ela- eu tenho falou que ela uma tem coisa uns- forte com água. Os insights. Mas é difícil. Ai, gente, eu quero isso mais aí. papo, eu quero mais tempo, eu quero continuar falando. Percebi. né? Eu percebi. A gente fala que o Garotas do Programa é um podcast de temas variados. Então a gente fala todos os assuntos de tudo versus tudo. Do bom, ruim, divertido, emocionante, inspirador. Então, hoje é um papo que é um papo mais, vamos dizer, introspectivo, né? Porque eu acho que com certeza, assim como eu, muitas pessoas que vão assistir vão parar para refletir, né? Qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo nessa vida? Será que eu ajudo as pessoas? Será que eu tô feliz? Será que eu tô num ambiente certo? Será que eu tô num meio certo? Então, essas reflexões é tão importante. E é legal a gente trazer isso também dentro de um podcast. Não só alegria, não só diversão, não só besterol, mas eu acho que quando a gente toca em todos os tipos de assuntos, e esse principalmente, que é algo que vai complementar ali no dia a dia das pessoas, eu acho que faz todo sentido. Vai atingir alguém, né? E você deu uma Sim. aula aqui pra gente, com certeza. E só complementando, a gente tá falando de post, né? Muitas vezes as pessoas falam, tá postando porque quer se vender, quer né? aparecer. Mas não, de repente, aquele post são várias coisas. Pode ser inspiração para as pessoas, pode ser, gente, eu preciso de uma força. Então, de repente, uma pessoa vem falar alguma coisa com você e você nem sabe que você está sendo inspiração para ela, você vai ter uma força maior. Ou às né? vezes Você não a sabe, é pessoa verdade. tá mesmo se expondo ali, buscando alguma coisa. Você Tá não sabe o buscando que a alguma pessoa coisa. tá passando. Exato. Você não sabe o que a pessoa tem no seu dia a dia. Você não sabe. Exatamente. O ser maior que sabe não tá aqui para falar pra gente o que é. Então, se você não tiver esse olhar, se você não for uma luz, se você não for um anjo, não adianta. De gente. alguma forma você pode ser a luz de alguém. Tem uma banda, não sei se vocês conhecem, que se chama Rosa de Saron. Muito. senhor. Então tem uma Maravilhosa. música deles que chama Sim, Alto da senhor. Pedra. E tinha uma noite uma pessoa pensando em fazer uma besteira com a própria vida. E ele tava sapeando os canais de televisão e parou num dos canais que estava passando. E ele ouviu a música O Alto da Pedra e ele repensou a vida. Então, assim, você pode ser inspiração, todo Sim. mundo pode ser inspiração para alguém, né? Então, Sim. assim, eu quero ser a inspiração para alguém. E eu sei que muitas vezes eu sou. Que nem eu falei, assim, eu não quero aqui ter a pretensão de falar que eu sou o cara, não sou, eu tenho que melhorar muito, mas eu tenho certeza que eu sou o cara do bem, né? Eu sou o cara que você gostaria que eu morasse no seu bairro, você, porque eu sei que eu sou um cara do bem. Assim, a minha essência é boa. Então, assim, eu busco isso das pessoas. Então, quando você consegue entrar no eu do outro ali, você tirar o melhor que aquela pessoa tem, puta, é aprendizado, né? Então, assim, eu quero, né, ser essa pessoa. Eu acho que todo mundo, assim, busca ser um ser humano, né? Que nem eu falei lá no Sim, começo. Na essência da palavra. Humano, né? Tanto que a Humano. gente vê, né? Às vezes, faço atendimento humanizado, coisa humanizada. Eu acho que faz todo sentido. Então, ela falou lá, assim, a questão é tão falada humanizado, mas a gente não vê a essência disso. Você fala isso com tanta frequência, porque às vezes é bonito falar, mas vai pra dentro de alguém, trata alguém de verdade No com real. carinho, com cuidado, com atenção, escuta. O cara lá que parou no farol lá, que eu fiquei conversando com ele lá na rua, à noite, ele só queria conversar, ele não queria dinheiro. Então é isso, você ter o lado humano é isso. Então assim, é o que eu falei, né? Ela me perguntou lá no começo, você já era assim, essa pessoa e tal? Eu já era. Eu aflorei mais, é claro, porque você vai vivendo, você vai pegando exemplos, você vai tendo situações ali que Você vai te ter uma trazendo pra vivência de perto vida, né? de você.
Cara, Sim. muitas vezes você se afasta de você. Você fala, cara, Muitas, e não sou- percebe. Você é Ele não engolido, percebe. né? Você não é essa pessoa. Eu Acho acho que a que sociedade hoje engole. É. Muito. Muito, tudo. Se você não tiver uma mente, acho que além de espírito e tudo, se não tiver uma mente um pouco mais forte, a sociedade te engole. É. Você entra num modo automático operante aí E tem que provar pro outro. você tem que provar, você tem que render, você tem que bater, você tem que enfim, né? Você tem que ser mais. tá Por bom. que que você nunca vai atingir? E às você vezes nunca vai estar bom. O que a pessoa mais precisa é isso. Um olho no olho e... Pode falar, tô te ouvindo. Tô prestando atenção em você. Tô te dando o meu tempo aqui pra você. Teve um momento na minha vida que eu reclamava muito de eu querer alguém me escutasse. Né? E ainda hoje é assim. Muitas vezes eu quero falar, mas eu falo pra caramba. Se você deixar que eu ficar a noite inteira falando. Mas eu adoro escutar, cara. O que eu aprendo escutando. E assim, eu gosto muito de pessoas de idade, pessoas que vivenciaram coisas. Você tirar dali e falar, cara, tem um cara que ele não tá mais atuando na televisão, que é o Boris Casoy. Eu não gostava muito da reportagem, mas ele me trazia aprendizado. Quando ele terminava todos os programas dele de telejornalismo, ele dava uma opinião de uma situação e acabava o Verdade, jornal. é. E ele deixava você pensando naquilo. O fato de você estar pensando naquilo não é que você vai concordar com ele. Você vai pensar se aquilo para você traz algum aprendizado. Sim. Eu aprendi muito, né, ouvindo ele falar algumas coisas no final e saindo de cena. Olha só. Então é isso, É, sabe? ele joga a sementinha e... Porque a troca, ela é legal, sabe assim? Você vai aprender muito com quem pensa diferente de você, não é com quem pensa igual a você. Exato. É legal você ter alguém que pensa igual a você, falar é legal, não sei o que, é legal. Mas assim, eu sou o tipo do cara que se eu tiver um desentendimento com você, que eu vou embora. Cara, eu vou pensar, falar, putz, cara, eu acho que eu pequei aqui, eu falei a mais ali, eu não deveria. Isso daí foi o tempo que vai te mostrando, né? Então assim, você tem essa autoanálise do que você está fazendo, do que você está vivenciando, Maturidade, essa é palavra, legal, maturidade. É. Entendeu? É que nem eu falei, a gente vai aprender todo santo dia. E eu sei que eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu tenho certeza disso. Vai aprender se você estiver aberto e disposto a aprender. Sim, é Porque receber. tem gente que não... que vai passar batido, né? Eu sou um cara de opinião muito forte, né? Sou leonino, sou difícil, assim, muitas vezes, assim, quando eu defendo algo, assim, tem que ter uma opinião ali, tem que ter uma consistência para me mudar. Mas eu vou, com essa troca, eu vou analisar muito o que a gente conversou. Né? E eu, assim, eu gosto de ser criticado. Não gosto. Eu gosto de ser criticado, Não, sim. não gosta não. O Leonino não gosta. Não, ele tem essa certeza que ele tá certo sempre. Na A hora que primeira você falou vai olhar e Leonino, vai eu falei... falar. Ah. Mas hoje eu gosto, cara. Acredita, Na eu quando primeira, ouço o outro falando de mim, eu Você paro pra escuta, pensar, né? eu O que escuto. você vai mudar naquela Muitas vezes ali hora, eu vou bater de frente com você. Eu não vou expressar da maneira que eu expresso normalmente, né? Mas assim, se me pedir com jeito, eu dou qualquer coisa. Mas se tentar enfiar por goela abaixo, cara, não vai conseguir tirar uma vírgula de mim. Sim. Então, assim, pra mim tem que saber lidar. E assim, hoje muitas vezes eu tiro o time de campo. Eu não vou perder meu tempo. Mas isso daí também é maturidade. Maturidade e experiência, autoconhecimento. vivência, Teve um maturidade. tempo que aprende eu que ia até as ouvir últimas mais, consequências. Hoje, assim, Compensa. hoje ainda eu bato de frente, sim. Mas assim, muitas vezes eu tiro o time de campo. Eu falo, não vai valer É o a pena. famoso, É verdade, o que eu vale sou mais? desse Você tipo ter de- razão ou ser feliz, né? É verdade. Sabe aquela famoso. coisa que às vezes, ficou calada é porque... Tá errado. Concordou, ou Aceitou concordou, que tá errado, né? aceitou Nem que tá sempre. errada, Prefiro, às ou vezes, ficar concordou. calada. É assim, ó. Deixar o Hoje nós outro estamos aqui achar. num debate, num Cê é bate-papo louco. aqui. Se você chegar pra mim, se você falar alguma coisa que eu não concordo, cara, eu vou falar aqui na hora. Eu não vou esticar muito, mas eu preciso deixar claro pra você que eu não concordo com aquilo. Sim. Eu não concordo nem hoje nem amanhã e não vou concordar. Mas eu não vou esticar o chiclete pra virar uma Uma situação. briga, uma discussão. Porque às vezes eu falo assim, cara, eu não precisava disso. Eu só precisava... Porque dizem que quem cala, consente, né? Então, assim, se então, você às dá uma... vezes, não- então assim, eu... Sabe, desculpa te cortar. Eu falo assim, quem cala, consente. Só compensa eu me desgastar se realmente o outro aqui valer a pena. E eu falo valer a pena a amizade, valer a pena a família, valer a pena se o outro tem uma importância. Agora, se o outro eu vejo que não me agrega nada, eu não perco nem tempo. Eu prefiro ficar como errada mesmo. Porque Beijo, a opinião dele não tchau. tá importando, né? Então assim, eu perco tempo, não sei nem se é perder tempo, com quem eu sei e dou valor. Mas se não, eu falo, pra que eu vou discutir? Você conta tempo. Mas eu te falo que isso daí é com o tempo também.
Porque Não vale a quando você é mais pena. jovem, você vai até as últimas consequências. Eu tinha, assim, embates com a minha mãe na época, né? Hoje, assim, a minha mãe pra mim é uma deusa, uma rainha, enfim. Mas eu já tive muitos embates com a minha mãe. E assim, hoje eu falo, cara, era minha mãe. A minha mãe, por mais, né, que eu achasse que ela não quer, ela sempre vai querer o meu melhor. Ela pode, pode ser que eu não queira aquilo que ela tá me É o jeito oferecendo. dela, não o Exato. seu, mas ela quer o melhor Mas pra ela você. queria o melhor pra mim. Assim, com a tua imaturidade, você vai brigar, vai, né? E com o tempo você fala assim, cara, não vou degustar isso, né? Mas assim, muito com o tempo. Hoje eu ainda, até por questão de ser leonino, ser o rei da selva, querer, né? Tem todo esse negócio do leonino. Mas eu tenho muito pra escutar hoje, sabe? Assim, putz, cara, é o que você Deus tem. fez certo. A gente Isso aí. tem 2 ouvidos e uma boca. Isso. Né? A gente Escuta tem que mais, ouvir mais, escutar mais e falar falar menos, menos. né? Isso. Ai, Pois é. muito bom. Muito bom. Como sempre, né? Se deixar, a Isso gente vai aí. falar aqui a noite inteira. Muitos aprendizados, muitas reflexões. Tenho certeza que eu vou falar por mim, por exemplo. Eu vou chegar em casa e com certeza vou bater ali alguns pontos, tipo, eu pensando Água. nisso, Carla, pensando olha, naquilo. olha pro chuveiro, uma pena que a gente água. mora longe, viu? Mas eu ia arrastar ela pelo cabelo, Ainda bem que eu vou cortar, gente. no pescoço aqui, ó, a chave. Ai, gente. do Muito céu, bom, muito mas bom. Excelente, excelente. vamos Aqui lá. a gente tem um quadro que é excelente, que chama Garotas em Ação, que é exatamente isso, que é pra gente poder ajudar pessoas, situações, ONGs, lugares, famílias que precisam de ajuda. Legal. Então, eu vou deixar, eu só tô explicando pra ele que a gente tem aqui É a isso aí. nossa parte, nossa contribuição aqui. Social. Isso aí, social, porque de chegou alguma agora, maneira. né, gente? Aquele quadro maravilhoso que a gente fala sobre ONGs. O nosso Garotas em Ação. Roda a vinheta. Garotas do programa. E hoje, o nosso quadro Garotas em Ação vai trazer um projeto para vocês muito lindo de banho de amor. Eu vou ler por respeito, né, a essa Garotas em Ação e não perder nada do que eu vejo que é importante. Então, hoje, a gente tem que convidar você para pensar em algo sobre o simples. Tão simples que, às vezes, a gente nem percebe o valor que tem. E sabe qual é esse valor? O banho. O banho quentinho, as roupas O banho. limpas, o sabonete, uma escova de dente. Coisas tão básicas e ainda assim negadas a milhares de pessoas todos os dias. Então, foi olhando para essa dura realidade que nasceu em 2015 o projeto que se chama Banho de Amor. Uma iniciativa que vai além da higiene, ela devolve dignidade. Então, sabe como? Vamos lá. Com um trailer equipado de 2 chuveiros e uma estrutura adaptada para ir aonde for, o Banho de Amor circula em São Paulo, principalmente na região central e na zona leste, e também em Guarulhos, oferecendo o essencial, que é banho quente, higiene bucal, roupas íntimas, chinelos, tênis e muito mais. Tudo isso para pessoas em situações de rua. E o mais bonito e o mais importante, que o projeto atua em parceria com outros coletivos, somando forças com quem já está na linha de frente, oferecendo alimentação, atendimento social, escuta e acolhimento. Porque ninguém precisa de julgamento, eles precisam de cuidado, de respeito, de amor. E agora, você pode também fazer parte disso. Então, para saber mais, siga o arroba banho de amor, arroba banho _de amor no Instagram, o Facebook, Banho de Amor, e também tem como entrar em contato com eles no DDD 11 967862679. Dignidade é um direito e às vezes ele começa com coisas simples como o banho. Então vamos junto e vamos aqui apoiar e abraçar essa causa em Garotas de Ação no Banho de Amor. Muito lindo isso daqui, gente. A gente vai ter o QR Code aqui na tela, Isso. né? Para direcionar, né? Para os Isso. contatos maiores. Desculpa cortar, e eu achei muito bacana que é o trailer, né? O trailer Essa é um sai- trailer que sai dando banho. Esse é um projeto da Ana Paula. Ana Paula, representante aí, uma amiga muito querida, que acompanha a gente, viu, Paula? Obrigada, viu, minha querida? E uma coisa que eles pedem muito também é roupa. Quem tem roupas, que a gente estava comentando, você olha para uma roupa que você não usa, essas pessoas elas não têm nada.
nada versus nada é nada. Então, eu tive a oportunidade de doar, de ajudar. Quando eu perdi meu pai, eu trouxe muita coisa dele para cá. E eu perguntei para ela, ela falou assim, gente, roupa masculina é tão difícil. E tem tanta gente em situação de rua, Sim. desculpa, que não tem uma calça para vestir, que não tem uma camiseta para pôr. Termina de tomar banho ali, não tem um chinelo. Então, isso faz a diferença para eles. E esse é um projeto que nós vamos falar mais a respeito, porque nós vamos envolver lei municipal e lei federal nisso daí, que vai vir legal. depois e vocês vão ficar sabendo. de tudo. E só complementando uma coisa importante, eu sempre faço trabalho voluntário, inclusive com pessoas em situação de rua. E tinha uma época que eu trabalhava viajando, e no hotel que eu ficava, todo dia eu ia no banheiro e pegava o kit, que é shampoo, sabonete e tal, guardava. Aquele kitzinho. Chama kit de amenities. Aham. Então, cada vez que você tira, eles são obrigados a colocar. Então, às vezes eu ficava 15, 20 dias viajando, eu ia juntando. Então, eu juntava montes desses kitzinhos. Olha aí. Gente, você vê a alegria de uma pessoa em situação de rua receber um kit de higiene, a alegria, o sorriso que eles deram, uma coisa tão simples. Então, esse kit de higiene também é importante. Sim. Então, a galera que viaja tal, pega, o hotel tem a rodo, vai pegando, eles vão colocando. E, não sei o que eu faço com esses potinhos. Doa. 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 Se você não Exatamente. quiser dar Doa. você, doa em algum lugar, porque eles vão juntar e isso vai ser, assim, muito bem usado. E para esse projeto, Entra nessa ajuda questão, muito também. Ajuda muito, sim. Então, quem puder acompanhar aí, a gente agradece. muito bom. Né? Hoje o programa tá que tá, né? Hoje rendeu, hoje é só Fez ajuda. todo sentido, hoje né? é toda... Você viu? Essa questão... Nossa, fez todo sentido. É. Tudo que nós conversamos aqui sobre a ajuda aí do anjo. Do anjo, isso aí. O anjo a gente leonino. Só tem o anjo leonino, que é o rei da selva. Muita alta É o ajuda rei e da depois. selva nas Não é rei, não, é bicicletas da príncipe. vida. É príncipe. É princeso. É princeso. princeso, Ah, princeso. mano, quem nós é, Céu ó, do céu. princeso da selva. Não é o rei Olha, da acompanha selva, a é o história aí. princeso da selva. Isso aí, mas é isso Piadinhas aí. internas, assistam os nossos episódios que vocês vão entender. Isso aí. Mas a gente tem a te agradecer, viu, Ricardo, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, contado tantas histórias Exato. aí e ter iluminado, né, esse nosso caminho nessa terça-feira aí, que tá esfriando em São Paulo. Um convite à a gente- reflexão, né? O convite a sair da zona de conforto, a refletir em ser mais humano. Né? Ser. Humano na essência da palavra. Isso, Exato. exatamente. Já aproveito aqui, já tá viajando um pouquinho, né? Recursos humanos, né? Como o RH, recursos humanos de empresas tão desumano, né? Fica a dica aí que eu acho que essa humanização precisa vir para a prática. Né? Respeito certeza. muito com, E a gente com pessoas, né? Isso aí, mas a gente tem a te agradecer mesmo por estar Eu que aqui agradeço. e trazer essa experiência aí do bike. Então, gente, não é só bike. Busca aquilo que te Filosofia de vida, né? eleva. Busca aquilo que te eleva a ser um ser humano melhor. Preencha seu eu. Preencha. Perfeito. Porque, Preencha, ó, sei tem lá. buraco aí nesses eu, hein? Tá louco. Vai preenchendo os eu aí pra tentar ser mais, não menos. Nunca. E Menos saindo nunca. da parte Vamos lá. E falando desses buracos, agora a gente vai para uma da parte parte de anjo. bem esburacada. Que é, a gente tem um quadro que é Isso Me Deixa Puta! Então, vamos lá. Ivete, o que te deixa puta no tema de hoje? é os motoristas não respeitarem os ciclistas na Ah, rua. É, O muito espaço perigoso. deles. Verdade. Exato. Tem como frear um pouquinho, Tem que, né? dar uma É. seta, sair e voltar. Tem espaço para todo mundo, né? Sim, sim. Né? O que me deixa puta? Aquela pessoa que não faz, que não levanta a bunda da cadeira e critica quem faz. Eu não critico, não. Nossa, E critica quem faz. Tipo, ai, que aqui, ó. besta gastar dinheiro com essa bike. Ai, que Ah. besta. Ao invés de a gente viajar, vai andar de bicicleta. ainda bem. Ou vai fazer academia, vai fazer artes marciais. É a pessoa que não se mexe e tá ali criticando, julgando, Eu falando. acho que o pior é isso, né? Né? As pessoas que não. Ou as pessoas que esperam resultado e não saem. Espera ser mais e não sai da zona de conforto. Exato. Da luz. Meu filho. Né? A luz Não vai mudar. adianta. Uma hora vai estar escuro, uma hora o sol vai embora, não, mas ele volta no outro dia cedo.
Então espera um pouco, respira, sai da zona de conforto, acende uma vela. Ilumina do mesmo jeito, ó, um refletorzinho. Você que tá aí no escuro, que você não vê pra onde você vai. Meu filho, o sol vai chegar, mas acende uma vela, tem um lampião. Tem que tem dar uma força, né? lanterna. Não- Dá uma força. Nada vem de também, graça. pô. Ninguém É, vive de luz. Ninguém vive de luz. Mas Sem ela batalhar. ajuda muito, mas acho que é isso, não sair da zona de conforto. E você? E O que, que pra você? O que, que te deixa puto? Tem uma fala que diz assim, ó, você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. Assinado quem fez, quando não tinha quem que eu fizesse. O que me deixa puto é a pessoa, de fato, que critica e não faz acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso serve pro esporte. Muitas vezes as pessoas criticam, pontuam, mas você pergunta, o que você faz? Nada, isso me deixa puto. Faz alguma coisa. E não é nem pelo outro, faça por você. Perfeito. Isso aí. Bora ser feliz, maravilhoso. porque gente feliz não enche o saco da vida do outro, né? Exatamente. Enche o isso saco aí. do outro. Um Procurem dia sem a sorriso é um luz. dia perdido. Aí a frase é a Marcelo frase. Gomes fala que um dia Marcelo, sem sem aprendizado. Não vá dormir Não. sem aprender nada novo. E um dia sem sorriso é um dia Perdido. perdido. Anota Muito essa, bom. Frases, essas frases dos frases nossos aí entrevistados. são Essa semana eu slogan. postei um videozinho dizendo assim, eu acordei dizendo que eu ia ser sério. Aí depois eu dou uma risada. Porque eu já pensei muitas vezes em ser sério. Assim, as pessoas falam, você brinca muito. Falando sério, você brinca. Mas eu não consigo ser esse sério. Eu até numa discussão assim, calorosa, às vezes eu faço uma piada. E eu sei que às vezes irrita o outro. Irrita, opa. Mas eu me deixa bem. Então assim, é uma maneira de você quebrar. Quebra o entendeu? gelo. Eu quebra. posto muito, né? Quebra. Por vários motivos. Mas um deles é pra tentar arrancar sorriso de uma pessoa que tá assistindo Sim, ali e que tá bom. mal-humorada, dormiu com a bunda descoberta. Então, assim, é sempre pra tentar agregar. Você se zoa. Muitas vezes. Muitas vezes. faço Porque isso eu sei que vão me zoar mesmo, então deixa eu já me zoar. Eu começo, a pessoa continua. É uma defesa, né? As É uma pessoas falam defesa. que não vai adiantar zoar ali, porque ela já se zoa, então. Exatamente. 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 E dando continuidade aqui Isso aos aí. nossos temas. E aí, Vetão? E aí, preparados para votar? Então, gente, toda semana estamos liberando aí no Instagram 2 temas e queremos muito que você participe. Então, como que é? Você decide. Você decide. Nós vamos postar os 2 temas incríveis. Os temas. E nessa disputa, você vai decidir ali, ó, clicando, votando no tema que vai ser Próxima terça. publicado na próxima terça-feira. Então, Isso aí. durante a semana, acompanhe nossas redes sociais. Sexta-feira sai o resultado e terça-feira sai o vídeo, o episódio mais votado. Então, Isso aí. a gente conta com a presença de vocês. Com a votação de vocês. Votem. E a gente tem muitos temas legais. Isso Esse aí. aqui é um deles, super importante. Esse é um deles. Isso aí. E, gente, nosso último frase. quadro que a gente não pode deixar de fazer é a nossa frase da semana. Roda a vinheta, produção. E a nossa frase da semana hoje, como de costume, a gente pede pro nosso convidado ler a frase da semana. Então, Rick, eu ia falar Ricardo, né? Não, Rick. Rick Bike. Qual frase que você traz pra gente aqui de inspiração hoje? A frase de inspiração é, não importa se você começou nos 20, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, nos 80. O importante é você começar. No meu caso, a pedalar. No seu caso, qualquer esporte. Saia da zona de conforto e viva. Muito Isso aí, bom. excelente. Muito bonito. bom. Bonito. Reflitam. Bate na mesa que a Ivete pula. Cabeça. Que a Ivete pula. Agora ela não gosta por 2 motivos. Porque ela assusta porque cai o negócio. Então, eu vi Não, que eu toda hora você assusto, tá eu levantando esse assusto. trem aí. É, Não, eu então, por assusto. isso que eu aprendi, eu já vim aqui. Você acredita? mãozinha Você aqui. assusta. Eu tô aqui, se você do nada bate, Aqui, ó. eu tomo um susto. E eu venho de família italiana. Tudo é bate na mesa e fala e não sei Você o não quê. me falou antes. Não, ainda bem. Olha. Logo hoje que olha, Olha. cabeça. Ô, gente, mas, né, estamos indo encerrar esse episódio, É. né? Mas a gente chegou Os naquela nossos parte, desafios. nos nossos desafios, nossos seguidores. Inscrevam-se nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Quer entrar lá no Face, também tem história, tem coisa lá no Spotify. Nós estamos em todas as redes. Mas
Para quem se inscrever, tá contando cada cliquinho lá, hein? Cada cliquinho. Pelo cada amor de cliquinho. Deus. Tá faltando uma caminhada. Tá faltando umas Desafio. pedaladas aí, viu? Será que vai ser subir uma montanha de marcha 2? A Ivete que vai subir, tá? Nosso YouTube tá eu subindo de bike. Saio da bike e tô indo. Porra. Tá empurrando. Carrinho de mão, nossos ó. seguidores, Carrinho nossos de mão. inscritos. Olha, eu Rick gosto falou- de carrinho de rolemã. na minha Rolemã, época, carrinho de rolemã. misericórdia. Seria um desafio, hein? A gente descer de carrinho de Misericórdia. rolemã, que da hora. Top, gosto. Galera, Mas tem desafio. que subir levando. então, nas tá bom, costas. eu consigo. Você leva Nas desse. costas. Olha isso. Gente, olha aí que ideia de mico já pra pagar. Mas, É um bom incentivo pra ela começar. viu? A sorte que eu não moro aqui, ela tava ferrada. Levar comigo. pesos. Não, É. Eu ia ficar lá no condomínio, gritando. Certeza. Eu não saio daqui enquanto você não descer. Você Vamos vai treinar. descer de tênis. Ah, Isso aí. Gente, mas brincadeiras à parte, estamos aí na sequência do desafio dos 1000 seguidores nas redes sociais. Sim. Para cada um desse aqui, ó, ou todo mundo, convidado não entra. Ainda não. Tá não. livre, né? Para pagar um mico, hein? Então, quando atingir os 1000, a gente Miquinho. vai pagar Orangotango. mico e vocês vão escolher o mico, leão dourado, orangotango, vocês que vão Hong escolher. Kong, como é que é? King Kong, King Kong. cuidado! King Kong. Cuidado com o King Kong, ele é muito grande, é um micão gigante, mas vocês vão escolher quais serão os micos e quem vai pagar, tá bom? Tá Então, ok. Isso aí. segue a gente lá, entra nas redes sociais, se inscreva. Por favor, a gente tá louca pra pagar esse mico. E, gente... Mentira. Não, peçam pra que eles podem escolher quem, né, vai. Ó, deixa tudo com a Ivetinha. Eu vou fazer uma... Como se chama? Quando você faz vários posts no Instagram, esqueci agora. Vários? Overpost, carrossel. Esqueci a palavra, mas Não tudo sei. bem. Apoiando a Maria Carla. A campanha. Uma campanha. A campanha. Obrigada. Enquete, quem deve? vou Só fazer aí tanta você põe campanha. assim, opção 1, Maria Carla, opção 2, Maria Carla, opção 3. Ah, não pode roubar. Não pode. Bom, põe M, Carla, Maria C Você e gosta Maria que Carla. seja... Ela adora quando a gente tira foto e marca. A gente vai fazer O mico vários pra quem não vídeos. faz esporte. Pronto, ótimo. Lascou. Vai ter que... Lascou. Ó, domingão tem 10 km aqui do Rude Ram, hein? Meu Deus, eu vou lá te dar aguinha. Você desce. Apoio. Apoio. Você vai estar no Eu sou apoio, dessa equipe que de não apoio. faz- eu levo 3 horas pra ir. Mas eu... Apoio moral. E, gente, Gente, esse foi o nosso episódio, mais um episódio incrível. E eu tenho só a agradecer a vocês, ouvintes, que participam, que seguem, que curtem, que assistem, que compartilham. Produção, muito obrigada por vocês fazerem tudo incrível, tudo maravilhoso. Ricardo, nossa, Obrigada, brilhantou Ricardo. ainda mais nosso episódio, nossos temas. Tenho certeza que as pessoas vão refletir bastante, vão se inspirar também. E obrigada pela sua visita, pela sua vinda, pelo seu exemplo. Venha mais vezes e deixa pra gente aqui os seus arrobas, seus contatos, para as pessoas se inspirarem. Eu acho que o meu Instagram, que é um Instagram que vai aparecer bastante coisa em relação ao pedal, né? Que é o que eu faço com o maior prazer. É Relício@Menezes. Muito bom. Relício de Ricardo Delicioso. Nossa! É bem leonino, né, Nossa, gente? O leão tá... o leão tá aqui. Verdade? Ó, Verdade. eu Rapaz! desculpa. Acho que eu vou qual a mudar data o do meu seu Instagram. aniversário? Na verdade, assim, o meu aniversário É só você- é 20 de agosto. É a mesma data de São São Bernardo. Bernardo, é. Só que São Bernardo não era dia 20 de agosto. Eles colocaram no dia 20, que é o meu, pra não ter 2 feriados juntos. Ah! Não, mas peraí, do céu. leão é de agosto, é isso? É. Então, gente, Tá, meu pai, né? Edneu, meu pai não é assim, Mas que dia? metido. Bem resolvido, fala. Bem resolvido. Resolvido. Fala tchau, Não, tchau, meu pai é tchau. simpático. Eu não sou Tchau, simpático. Ele é simpático. Que dia que seu pai faz? Dia 8 de agosto. Mas É meu do pai, primeiro aquele- Deca. meu pai, ele Primeiro ele Deca, também não é? é muito de ajudar as pessoas. 8 de agosto, não sei Ele se é. Tira o Ou é que ele segundo tem Deca? pra dar pro próximo. Que é pro Meu dia pai. 20, É né? muito humano, É é de muito 20 e 20. emotivo.
muito emotivo. É engraçadinho. Mas muito gosta engraçadinho. de centro das atenções. Mas eu nunca vi ele, tipo assim, delícios e, né, underline, nunca vi meu pai. Delícios. Não, é leão mesmo. 8 de agosto já é leão É, mesmo. Leão. Não, Leão. Leão é, gente, Leão Vou é o rei reparar. da selva. Ele quer o brilho todo pra ele. Ele é o Vou fodástico. reparar, meu pai. Isso Paizinho, aí, eu vou isso aí. reparar no senhor. Isso aí. É isso. Vê ele numa roda de amigos, às vezes ele na sua frente. ele Filha é uma coisa, né? Meus pais são muito É sérios, verdade. pode ser, não, gente, Filha é uma Meus pais coisa. são uma É isso aí. referência. Muito respeito, carinho, amo vocês. Mas é isso aí. Obrigada, meninas. Garotas, obrigada por mais uma gravação, Obrigada, por mais um episódio Isso incrível. aí. Querem... Até o próximo episódio. Até o próximo Sim. episódio. @Marília _Grenda. Estamos aí. Ivete, arroba Ivete, underline, Arroba M Ivete, oficial. M Eu já aproveito e já oficial. também convido vocês pra me seguirem. Sorria com underline Maria. É sorria, viu? Não é nada de delícia. Quem sabe quando eu começar a praticar esporte, a gente muda isso. Eu já vou mudar meus arroba. Tudo. Tomar. Não. Mas me sigam lá, cada mergulho é um flash. Eu posto Isso muita aí. coisa, eu posto muito videozinho pra vocês rirem, pra vocês refletirem. Tem muita coisa legal. Se você curtiu, tá curtindo todos os nossos episódios, por favor, leia o QR Code que vai aparecer aqui na tela, que vai direcionar vocês para todos os nossos canais. Isso aí. Basicamente é garotas.do-programa. TikTok, todas as redes, todas as Spotify, tudo. E por favor, curta e siga e compartilha tudo. Perfeito. Galera, hoje é terça-feira, e vocês têm uma semana incrível pela frente, iluminada, que vocês fiquem com Deus, se cuidem e até terça que vem, nosso próximo episódio. Um beijo! Tchau, Tchau, gente. Garotas em ação. Bora,